tentar não cortar um, não cortar o outro dessa vez, porque o Marvin zoou um monte a gente no último aí. Mano, mas não tem como. A gente sempre cortou uma ou outra de vez em quando. Pois é. Não tem como, velho. Mas... Ai, tá bom então. Só mais que a gente não vê a cara um do outro. Tipo, Pois quando é, você tá, pois é. tipo, um de frente pro outro falando, dá pra você perceber que alguém quer falar alguma coisa assim. Agora, online, Tem esse problema aí, né? online você não tem ideia do que se alguém quer falar ou não. Vamos ter que gravar com o vídeo aberto a próxima vez. Vai ficar, né? Postar no YouTube, talvez. Vamos lá. Ô galera, tem uma boa notícia aí pras lojas do Brasil e pra gente também, que a Mitos aqui de Goiânia, a gente tá no top 16 mundial do Team Challenge, velho, no Playoffs. Caraca. Rapaz, o maluco é brabo. Não, muito bom, mano. Eu falo que o GH é o pro player desse podcast, ninguém acredita. É o único também, né? Fazer o quê? Olha lá, cara, top 16 mundial, não é pra qualquer um não. É, mó da hora. E a gente é a última loja brasileira agora lá. Só tem vocês A de OG, BR? que era... Só tem a gente BR, cara. A OG caiu no top 32, que era outra BR, agora só sobrou a gente. Pô, isso aí representa nós, irmão. Top 4 Isso é aí o mínimo. representa a gente, hein? Ô, Nossa, louco. tá doido. A torcida fazendo pressão. É, tem que Já fazer. picharam na parede lá, Libertadores é obrigação. É, meu O top amigo. 8 já tá batendo aí na porta, cara. Eu tô morrendo de vontade de jogar logo. Quando que vai ser? Não, tá certo. Oi? Quando que vai ser? Acontece todo sábado, 1h da tarde. Ah, então esse sábado vai ter então. Esse sábado, dia 1º, quer dizer. É, sábado vai ter. Poxa, E agora a gente que tá bom. contra uma loja dos Estados Unidos. Semana passada a gente ganhou da loja da França, no top 32. Ficou 5x4, apertadíssimo. O louco, em cima. Em cima, e agora é uma loja dos Estados Unidos. Passa o carro nos gringos. Não dá mole, não. Passa o carro, Passa passa o o carro nos gringos. Vão olhar, Tá achar que é demais. ônibus, mas é trator passando por cima. Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde. Se fica de calçada, a porrada come. Não dá mole, não. Você Aí, sabe dizer quais lojas vocês enfrentaram, GH? Assim fácil? cara, a gente enfrentou umas 4 lojas mexicanas. Inclusive, louco. uma delas é a loja que patrocina o Pablo Mesa. Só que a loja do Pablo Mesa tem 2 times, né? E eu enfrentei o outro, sem ser o do Pablo. É a Panini, Panini Beta e a Panini Alpha. Eram 2 times mexicanos, né? Aí eu enfrentei a Beta, se não me engano. Ah, os outros nomes eu não lembro das mexicanas. A gente enfrentou uma loja BR também. Foi a Monster Games, se eu não me engano. Ah, Monster. E eu agora a conheço gente. Monster. E aí a gente enfrentou agora uma loja francesa, chama All Bijou. All Bijou. E agora. Ah, não, você viu o francês, Ô, gastou o francês no podcast. Oxe, Mata né, a inveja não? agora. Agora vai ser Odyssey Games lá dos Estados Unidos. Odyssey Games? É. Não, e os franceses, cara, a gente abriu perdendo de 3x0, velho. Primeira rodada, pô, todo mundo perdeu, 3x0. O louco tomou 3x0 Tomou e foi 3 a 0. buscar o resultado. Aí, na segunda rodada, a gente ganhou 2 e perdeu 1. Ficou 4x2. Os caras só precisavam de uma vitória, aí a gente ganhou todas. Putz. Véi, Que foi isso? emocionante demais, cara, você tá doido. Os caras são bravos mesmo, Cato. Que cara isso? é bravo. Quando eu crescer, eu quero ser que nem o time do GH. Eu também. Quando eu crescer pra cima, porque pros lá tá indo muito. Vai morrer. Bom, os caras estão no top 4, mas eu joguei a primeira classificatória do Team Challenge 2, né? Acho que é a segunda edição. Joguei pela Dungeon Dice, né? Eu sempre jogo pela Dungeon Dice, que é parceira lá do Cato Play, então tô sempre jogando pela loja. Deu 19 jogadores, peguei top 8, né? Fiquei em 6º colocado. Eu perdi, perdi pra Urso, eu tava jogando de Victini. Eu perdi pra Urso Azul na rodada e perdi pra... Agora eu não lembro qual foi o último. Eu acho que foi pro Amirro. Mewtwo com Victini. Foi pro Amirro. Na última rodada. Aí eu não consegui entrar. Mas foi um bom torneio, cara. Foram 2 partidas bem complicadas. Uma até tava com uma certa vantagem, mas o maluco virou. E a outra, infelizmente, não deu, né? Eu tentei até o ID, dava pra rolar. Se rolasse o ID, eu passava pro top 4. Mas o rapaz não quis o ID e faz parte, né? A gente propõe, aceita se quiser. Aceite se quiser. Eu joguei aqui pela For Fun, que é de Campo Grande, né? Da cidade. E já teve 2 qualifiers aqui, né? O primeiro foi só suíço, não teve corte pro top, porque foram acho que só 8 jogadores. E aí eu cheguei na última rodada com chance de ganhar, mas eu enfrentei Festa Maluca, tava jogando de Saint Scorch. E aí não deu, né? Não deu. É difícil isso aí.
Não dá, cara, não dá. Você precisa montar um bicho grande pra jogar contra e passa um pouquinho e o cara tá te batendo milhões ali, com um bichinho de 40 de vida que você não consegue matar no T1. Não dá. Aí eu perdi o jogo. E aí no segundo, que foi agora, até no final de semana anterior aí, do dia 25, teve o outro, aí já teve 9 jogadores, já teve corte pro top 4, eu perdi no top 4, e aí foi pra Charizard do Leon. Cara, eu nunca vi tanta zica numa partida, foi feio. E aí, fazer o quê? Né? Vamos tentar no próximo, vamos ver o que vai dar. Era melhor de 1 ou melhor de 3? Melhor de 3, sempre melhor de 3. Ah, tá. Mas, cara, foi muito feio. A primeira até teve jogo, mas na segunda ou falhava energia ou falhava soldador. Eu não conseguia bater nunca. Aí não deu, né? Ah, isso aí é a sina do deck do Elder, velho. Não tem como não. Foi que nem... Até esses tempos atrás eu joguei... na quarta-feira, no dia 21, teve o torneio da Tio, né? Pelo Limitless. E eu fui jogar... E eu tive uma partida contra um ADP em que no turno 1 o cara me deu carimbo pra 6, do nada. Eu tinha tudo na mão. Não fiz mais nada a partida inteira. Eu olhei e falei, tá me telando. Como que o cara me dá carimbo? Assim, do nada. Né? O que aconteceu? Não achei mais soldadora. 4 turnos seguidos. Mas a vida me vingou e eu ganhei a partida. Isso aí tem que ser. Por falar aí no Scorch que você curte, tava rolando um deck aí de Victini Scorch. O povo tá chamando de Victory Scorch. Pois é. Então, nesse torneio da Tio, eu não passei pra segunda fase do Suíço, porque eu perdi pra Scorch e Victini na Winani. Olha aí, é um sinal. É um sinal. Às vezes tô precisando dar uma mudada no baralho. Eu tomei um Donk na Winani. Era melhor de 1, né? E eu abri de Cramoran e nada. E o meu adversário abriu de Rechizard, Energia, Soldador e Fornalha. Aí não teve o que fazer. Donk. Não durou 15 segundos a partida. É impressionante como o Donk vem machucando. Mas quando você vai fazer o Donk é maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso quando você dá o Donk. Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Salve, meu povo! Mais um Dragon News Podcast pra vocês na data de hoje, que eu nem sei qual é que vai estar rolando, mas tudo bem, faz parte a nós. E eu sou o Alan Cruz, Fugo Cato Play. E, bom, o Zé Colmeia de água tem sido o meu deck preferido atualmente. Eu sou o João Alcim e eu joguei o meu primeiro torneio no Limitless. Fala, galera, eu sou o GH e eu tô indignado que o Cato nunca jogou canto. Pô, essa história é de novo. Hashtag CatoPlayCanto. Hashtag CatoPlayCanto. Ai, gente, eu já tô no canto da parede aqui, onde eu fico sentado pra fazer as coisas. Do computador. Não. É um absurdo isso. Você precisa resolver essa falha no seu caráter. Caramba, eu preciso. Tá legal, já chega. Desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca, desonra... Então, eu vou jogar. Mas vamos, pessoal, vamos começar as nossas notícias da semana, que tem sido poucas aí, já que a gente teve o lançamento da coleção Silver Lance e Jet Black Spirit. Já falamos sobre todos os spoilers aqui, foi um cast muito bom. E como já teve um lançamento de coleção gigante, normalmente ficam poucas notícias saindo, então isso é normal, mas temos o que falar, e coisas boas, coisas maravilhosas, coisas lindas de Papai do Céu Arceus. E vamos começar falando sobre a coleção Eevee Heroes, que foi anunciado ali uma box, que é o VMAX Special Set, que tem ali, vários Pokémon VMAX que foram confirmados, né? Na capa mesmo da box tem ali o Flareon, Vaporeon, Jolteon e Espion VMAX. Mas a gente tem a confirmação de que teremos Silver VMAX também, e ele será do tipo psíquico. Mas o que a gente pode comentar sobre essa box, além de que ela será maravilhosa para colecionadores de Eevee? Olha, a gente também vai ter, tá confirmado na coleção, Umbreon, Leafeon, Glaceon, também como nas suas formas
VMAX. No Japão, pelo menos, o Vaporeon, o Jolteon, o Flareon e o Espion, eles vão ter formas Full Art que vão ser promocionais, né? No caso, o Flareon vai ser um Pokémon golpe decisivo, o Vaporeon vai ser um Pokémon golpe fluido e o Espion vai ter uma habilidade. Não sabemos ainda o que eles fazem, mas é por enquanto isso que a gente tem de informação. Assim, a princípio tem tudo para ser um set muito bonito, né? Todas as artes são maravilhosas. Agora a gente tem que aguardar e, nossa, tomara que venha muito rápido pro ocidente isso aqui. Dá pra gente ver algumas coisas também nas próprias cartas. Por exemplo, o Flareon, a gente vê que ele é Single Strike, ele ataca com uma de fogo e 2 incolores. O Vaporeon, ele é Rapid Strike, ele tem 2 ataques. Um é com uma energia incolor e faz alguma coisa relacionada à energia de água. Acho que dá pra ver tipo um símbolozinho de água no meio do ataque. Dá. É verdade, tem um símbolozinho de água ali, hein? Maluco. E aí Tá meio ele borrado, bate né? o segundo ataque com uma energia de água e 2 incolores. O Jolteon, ele bate com uma elétrica e uma incolor. Ele não é Single Strike nem Rapid Strike. O Espion, ele bate com uma Psychic e 2 incolores. E, dando um zoom... No Twitter eu vi uma galera dando um zoom na carta do Espion pra ver se tinha dano e tal. Esse ataque parece que não tem dano. E eu percebi outra coisa, bem pequena. Não sei se é realmente, mas parece ter 2 símbolos de energia na habilidade. Um símbolo parece com o custo psíquico de ataque. E o outro símbolo parece com o custo incolor de ataque. Então se for isso mesmo, cara, vem coisa muito boa aí, viu? Será, mano? Mas... Já começa pra... Você vê que o Jolteon, ele não tem custo pra recuar, né? Não, você vê tem que isso também, peraí, né? você vê que o GH tem uma visão além do alcance. Jesus! Que a imagem É aqui, um zoom, a imagem cara, aqui é aquele meme 4K, meu amigo, porque tá difícil aqui. As energias dá pra identificar, agora o restante... Mas você vê bem ali no canto direito da habilidade, você vê que tem uma bolinha branca com um ponto no meio? Não. A do Espion eu confesso que eu A não do consigo Espion, ver. tá A do ligado? Espion eu não consigo ver. A do Espion bem no canto ali, do lado da perna dele, tem uma bola branca. Caraca, vocês estão bolados mesmo, hein? Então eu acho que... Não, olha... realmente, tem alguma coisinha ali, mas tá muito borrado. Sim, tá totalmente porrado. Porque a imagem já não é boa e a carta tá pequena. A imagem é propositalmente ruim pra gente não Isso. saber ainda o que elas fazem, né? Logo deve sair algum leak com o que elas fazem certinho. Mas tem uma possibilidade muito boa. Porque se você reparar, todos eles atacam com uma colorida e 2 incolores. Veja só, uma colorida, 2 incolores. Uhum. Um deles tem habilidade, um deles não tem custo de recuo. Às vezes a gente pode estar vendo aí, ó, um baralho vindo pronto com as Evolutions jogando juntas. Sei lá. Não, então, uma ideia que eu tive, porque no zoom que um cara deu no Twitter, dá pra ver um pouco melhor que tem outra bolinha que eu acho que é psíquica. Então, cara, talvez pode ser uma habilidade que vai meio que dobrar as energias. Tipo assim, as energias psíquicas conta também como uma incolor. Algo assim. Interessante, hein? Vai roubado, mas interessante. É um chute. Olha, é roubado, efeito é um que chute, mas sei lá. É um efeito que eu não me recordo, porque se é uma psíquica contar como, por exemplo, uma psíquica uma incolor, você, por exemplo, poderia ligar uma Aurora com a psíquica, que você tem outros meios pra acelerar e pronto, tá todo mundo batendo. Mas assim, eu acho que não vai ser assim não, mas eu acho que tem alguma coisa com energia incolor nessa habilidade. Eu acho que se ele fizer esse tipo de efeito, ele só vai favorecer ele mesmo. Ele não vai favorecer outros, não. Talvez tenha isso aí, de favorecer só ele, ou favorecer Pokémons psíquicos, talvez. Pode ser, mas se fizer isso, o nosso cavalinho fantasma vai arregaçar, né? E talvez essa seja a ideia também, né? Talvez seja essa Aí, a ideia, aí o urso se mata, né? Quando rotacionar. Aí a gente volta pra aquilo que a gente conversou no podcast anterior com o Igor, eu né? não consigo decidir o baralho que eu vou querer no físico, não. Porque agora eu tô gostando muito do urso. Aí vem os deck psíquico arregaçando a vida da pessoa. Mas é isso aí mesmo, cara. É igual o Eternatus, cara. Lança o Eternatus, bane a carta e, porra, Eternatus é a melhor ideia. Aí começa a lançar luta. Mas vou te falar que no Japão teve uns torneios rolando já com a coleção nova. Que a gente falou que ia acabar com o Eternatus e não acabou, não, hein? E Eternatus continua jogando, né? Que tem um parceiro. Agora com o psíquico, o Eternatus volta, cara. Não, ok. Tem um parceiraço do canal, o Yukio. Salve aí, Yukio. Nem sei se ele vai ouvir o cast, eu acho que ele não é um ouvinte do cast não, mas eu vou falar com ele depois pra ouvir. Ele mandou uma imagem de um torneio que rolou lá no Japão
e tinha Eternatus em top. Então, tipo, o Eternatus ainda tá vivo. E tendo muita carta que, teoricamente, tá bloqueando a vida do Eternatus jogando. É a mesma coisa que o Picarão sofre tem 1 ano e vários meses, ou 2 anos, sei lá. Mas ainda joga. A gente fala que o Picarão vai morrer tem umas 6 vezes já e o bicho ainda tá aí. E foi finalista de torneio grande. Hein? Faz sentido mesmo. Mais algum detalhe que a gente possa acrescentar aqui dessa coleção especial aí? Um pequeno detalhe só. Esse set nos dois, aliás, detalhes. Esse set no Japão, ele vem em pacotinhos especiais, né? Eles vão vir com 5 cartas e um tipo de carta nova, que eles chamam de carta quebra-cabeça. Então, essa carta vai vir com um joguinho extra pra você jogar com essa carta, que a gente não tem a menor ideia do que seja, porque não saiu imagem dela ainda. No Japão, essa coleção vai sair dia 28 de maio. Vai ter 69 cartas antes das cartas secretas raras. Aqui pro ocidente, a gente não tem ideia ainda de quando ela vai ser lançada, mas a especulação é de que ela possa fazer parte do nosso set de novembro, quando devem começar a sair coisas temáticas do lançamento dos remakes de Diamante e Pérola, Brilliant Diamond e Shining Pearl, ou daquele set especial dos 25 anos de Pokémon, que a gente ainda não tem data para o lançamento. Em um desses dois, essa coleção deve entrar aqui no ocidente. Essa, pelo menos, é a especulação que a gente tem por enquanto. Gostei dessas informações. Eu tava realmente com dúvida se ela viria num próximo set pra gente, talvez no set de... A gente vai ter um em junho, julho, agosto, setembro, talvez a gente tenha um, mas tá falando aí que só deve ir pra novembro, né? Sei lá, não sei se eles vão pular, porque a gente tá meio que fora da nossa ordem de lançamento regular, porque era pra ter sido lançado em fevereiro, pulou pra março a nossa coleção de estilos de batalha, por causa da coleção que saiu em fevereiro de Destinos Brilhantes. E isso muda o calendário de lançamentos, porque é sempre nas mesmas épocas. Fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então a gente tem essas coleções lançando sempre nessas mesmas épocas. Fevereiro, maio, agosto e setembro. Todo ano é sempre nesses mesmos meses. E aí, por conta disso, atrasou. Só que eles já informaram que pro ano que vem o calendário volta a ser o mesmo. Só que eles vão ter que fazer uma coleção lançar muito perto da outra aí pra poder retornar o calendário, né? Exato. Ou vão acabar pulando algum mini set em algum momento pra poder apertar o calendário novamente. Faz sentido. Entendeu? E o que eu espero é que essa coleção do Eevee não seja esse mini set. Ou então que, por exemplo, em vez de pular, que ele faça parte de uma coleção normal. A gente teria uma coleção gigante, mas as cartas sairiam pelo menos, entendeu? Entendi. Tomara. Então vamos dar sequência aqui. Agora a gente vai falar sobre as finais da Players Cup 3 que aconteceram no final de semana do dia 24, 25 ali de abril. E contou com o Azul GG, famoso streamer aí da Twitch e também tem canal no YouTube, Azul GG, sendo o campeão jogando com uma lista de Urshifu VMAX, que é uma lista interessantíssima, uma lista muito legal de jogar. Concordo que, na teoria, eu gosto da lista, só que eu já testei ela e ela não rodou bem comigo, né? Eu não sou um pro player como o Azul GG pra pilotar essa Ferrari, né? Eu tô mais pilotando Unozinho, bolinha, pra ficar bonito. Aí, né, não rodou tão bem comigo, mas é uma lista que, cara, eu acho que ela tem potencial de barrar qualquer deck que tiver pela frente. O que vocês acham? Eu acho a lista dele quase otimizada, ela é muito boa. E a lista dele vem se repetindo, acho que 57 a 58 cartas faz algumas semanas. Então o pessoal meio que já descobriu a fórmula de como esse deck ser bom, né? Aí essas últimas 3 cartinhas aí depende do cara que tá usando mesmo. Nessa lista mesmo a gente percebe que ele usa um Karate Belt, que tá quase virando uma staple nos decks. A galera tá sempre usando Karate Belt. Mas ele usa também outras cartas legais, tipo um Stamp, um Karate Belt, um Great Catcher. São 3 cartas muito boas de usar só uma. Deixa eu ver o que mais que eu percebi de diferente. Ele tá usando tanto o Jirachi X quanto o Mimikyu. Tem uma galera cortando o Jirachi X dos decks e usando só o Mimikyu. E no geral é isso. Ele só usa 3 Jirachi também. E vamos lembrar que apesar da final da Players Cup 3 ter sido jogada nesse final de semana do dia 24 e 25, os jogos mesmo foram gravados. E esses jogos eu acho que eles já foram gravados há umas
2 ou 3 semanas. Então a gente tá olhando para um meta de 2, 3 semanas atrás. Hoje o meta tá um pouco mais evoluído, as listas estão diferentes, mas alguns decks a gente vê que são bem atuais, tipo do azul. O do azul é muito atual esse deck. Eu achei bastante interessante a lista, achei curioso que ele leva bastante cartas one-offs, né? Tipo, uma cópia de Crobat, uma cópia do Zigzagoon, uma cópia do Giratina, uma do Jirachi, uma do Mew, uma do Mimikyu, um balão, uma corda de fuga, um pegador, um karatê, um carimbo. Eu tenho plena certeza, assim, eu não testei a lista ainda, né, mas eu tenho plena certeza que com o meu azar essas cartas nunca viriam quando eu preciso, né, eu tenho o costume de geralmente usar uma cópia a mais de cartas, assim, que eu vejo com alguma importância. Pelo menos eu achei interessante ele usar o Jirachi GX e o Mimikyu. Você tem 2 meios de impedir o ataque na sua fraqueza, né, especialmente porque o Mimikyu ele pode ser facilmente parado com o capuz, porque ultimamente a gente tem visto os baralhos de Mewtwo retornando o capuz pros decks, né? E o Jirachi, se não tiver capuz, o Jirachi pode ser facilmente um alvo, né? Ele dá 2 prêmios, é buscável com o pegador gigante, né? Então ele tem 2 maneiras de conseguir evitar esse dano na própria fraqueza. Muito interessante, eu gostei. Eu tô testando uma lista e realmente são poucas cartas que são modificadas mesmo. A lista que eu tô jogando não tem Escape Hope. Agora eu não vou lembrar exatamente o que tem na lista, mas tipo, o Escape Hope eu sei que não tem. A Great Catcher tem, o Karate Belt tem, o Reset Stamp tem, o Balão tem, nessas mesmas quantidades. Mas o que eu não tô sentindo muita falta, e provavelmente é pelo meu jeito de jogar, é do Mimikyu. Eu tô preferindo muito mais usar o Jirachi GX quando eu sei que tem psíquico em jogo do que o Mimikyu. E outra, a gente ainda esbarra com baralhos de Dragapult ainda tanto no Versus e quanto na Players Cup 4 que a gente já vai comentar sobre. Eu já esbarrei com Dragapult, tanto que eu acho que eu perdi uma final por um Dragapult. Não, acho que eu não cheguei a perder a final no Dragapult não, porque o cara travou muito e eu só controlei e consegui vencer. Mas assim, o Dragapult e o Mimikyu não para, então eu prefiro ter o Jirachi, porque aí eu consigo parar o Dragapult ali de dar o X2. Pelo menos isso já dá aquela ajuda. Mesmo o Dragapult no X2 não dando nocaute. Mas tem energia especial que atrapalha, tem um monte de outra situação que vai acabar te atrapalhando. Mesmo tendo muitas cartas de uma cópia só, um Zigzagoon, uma Giratina, um Mew, isso você busca. Tem 4 Kickball, tem comunicação Pokémon. Então você consegue buscar. Tem cartas de compra, tem Marine, tem Professora Magnolia, tem a Dedenne. A única coisa que acontece é que o único Crobat do baralho algumas vezes vai pros prêmios comigo. Mas Exato. Tem Dedenne ainda no baralho pra você jogar. Então sempre tem uma forma de você dar draw. E outra, pra quem tá jogando com essa lista, a melhor dica contra a ADP é não baixa de jeito nenhum nem Crobat nem Dedenne. Se você fizer isso, você tem uma vantagem contra a ADP. Eu tenho jogado e eu tenho feito isso e realmente tá contando uma certa vantagem. Porque o alvo do ADP é buscar Dedenne e Crobat no banco. 2 Giovanni é GG. Se você não tiver nenhum no banco, ele obrigatoriamente vai ter que ir atrás dos ursos. E aí o urso são 2 hits. E você nunca fica com o mesmo urso no ativo. Vai obrigar ele a buscar o Giovanni. Então você ainda consegue travar bem o jogo do cara. Então dá pra você jogar muito bem com essa lista e burlar muitos jogadores aí. Uma outra coisa que eu queria comentar sobre essa lista, e eu não sei como foram as partidas em que o Azul enfrentou, como foi o histórico dele no torneio, né? Eu sei que ele foi campeão vindo da Losers Bracket. Eu ouvi falar, desculpa cortar, eu ouvi falar que ele pegou acho que uns 9 Pikachu Zekrom no caminho. Então, isso dá uma força, né? Muita. Mas ele não vejo aqui um meio de você conseguir enfrentar, por exemplo, decks mais voltados a se defender ali, ou com aquelas habilidades de bloqueio, como o próprio Zamazenta, como o Decidueye. Tudo bem que o Decidueye tá um pouquinho sumido, mas essa é a grande característica dele, né? Ele aparece, o pessoal coloca tech, aí ele some, aí todo mundo tira as techs porque ele sumiu, aí ele aparece de novo. Então, assim, eu vejo que ele não tem tanta facilidade para enfrentar um deck desse, sabe? E ele conseguiu chegar na final e ganhou. Teria até que ver como é que foi o histórico, se ele conseguiu enfrentar algum deck desse, como ele passou por esse tipo de baralho, né? Porque, por exemplo, não tem a Spectra, né? A Phoebe,
pra poder atravessar esse tipo de habilidade, nem nada. E ele chegou na final e ganhou. Geralmente em torneios longos, se bem que esse não é tão longo assim, mas o povo costuma admitir a derrota pra esses decks. Por exemplo, se você vai jogar 10 rounds e você precisa ganhar 7, 8, tem gente que escolhe não colocar esses decks porque sabe que se pegar esses decks ele perde. E ele melhora o deck dele contra todos os outros decks. Então é melhor você aumentar a sua win rate contra a maioria dos decks e perder contra a minoria. Não tem muito problema. Nesse torneio aí em específico, você só pode perder 2 vezes. 2 vezes você tá fora. Então, foi uma jogada um pouco arriscada, mas como tem poucos jogadores, nessa fase final foram 16, qual que é a chance de você pegar 2 decks seguidos desse e perder? Então, é uma escolha que eu gosto, inclusive. Eu não gosto muito de colocar uma tech pra esses decks, tipo, desse doar e tal. E ele foi bem feliz na escolha dele. Então, eu achei que ele tinha que ter jogado com a mesma lista de antes. Então ele pôde escolher uma lista só pra jogar esse top 16? Sim, inclusive ele jogou de Temposard no passado. Antes do top 16. Então é uma escolha que faz total sentido. Total sentido, realmente. Não, se era desse jeito aí... E mais um detalhe. Antes do top 16, nem era com a coleção Battle Styles ainda. Que foi tipo há 3 semanas atrás, mas deve ter sido gravada há umas 4, 5 semanas atrás. Aí nem tinha Battle Styles ainda, nem tinha Urso. Então esse torneio aí, com os 16 melhores, foi o primeira vez que na Players Cup usa Battle Styles, né? Que deve ter sido gravado no início do mês, mais ou menos. E aí ele preferiu não pôr essas tags, né? Num torneio menorzinho, talvez valha a pena. Entendi, não faz total sentido. Faz total sentido. E pensando em Players Cup, já começaram a Players Cup 4, a classificatória. Se você ainda não viu, entra no seu jogo, abre a área de eventos e cheque se você tem as chaves de torneio. Lembrando que a Players Cup, ela te dá 50 chaves de torneio, que no total você pode jogar 50 torneios, para conseguir a maior pontuação possível e entrar entre os 256 melhores jogadores da América Latina, e assim você vai para as fases eliminatórias da Players Cup. A primeira fase é a classificatória, que é o que a gente está passando agora, e ela vai, eu acho que ela começou agora dia 26, né? Eu acho que ela começou, foi dia 26 mesmo, segundeira, dia 26, e vai até dia 26 do mês que vem. Geralmente é um mês que eles colocam nesse período aí para você poder tá fazendo as 50 chaves de torneio. Aos colegas aí, se quiserem corrigir alguma informação, fiquem à vontade, porque eu tô falando de cabeça aqui agora. Mas, para cada vitória, né, você pode ter até 3 vitórias no evento, né? Porque você tem o top 8, top 4 e a final. Então, o top 8, se você passar dele, você teve uma vitória, você ganhou um ponto, né? Você ganhou a primeira partida e perdeu depois a segunda, você só ganha um ponto. E aí você teve a segunda vitória, foi pra final, mas perdeu, você ganha 3 pontos. Chegou na final, foi campeão, 5 pontos. E aí, durante essas 50 chaves, você tenta conseguir o maior número de pontuação possível para tentar entrar no top 256. Na Players Cup 3 eu bati na trave. Eu fiz, se eu não me engano, 76 ou 78 pontos. E eu acho que entrou com 80 pontos, 82, alguma coisa do tipo. Que entrou, né, pra galera do top. Foi 82, 82, né? Foi 82 pontos por aí, 82 pontos. Então corra. Não precisa ter tanta pressa, tá, galera? Não precisa rushar. Observe, vê a galera que tá jogando. Eu tô em live, né? Quem sabe, né? Catu Play, só procurar. Eu tô em live jogando Players Cup. A galera tá jogando Players Cup em live. Vários outros jogadores estão jogando. Então entra, assiste os caras, vê o que eles estão pegando, enfrentando. E tenta montar o seu baralho. Tenta ir com o seu baralho pensando nessas partidas. Ou vá com aquele baralho que você tenha a melhor facilidade ali de jogar, que você tem a maior facilidade jogando, que você sabe jogar bem com ele, que você é seguro de jogar, porque sempre vai ser uma melhor partida pra você do que jogar com um baralho novo que você não tem tanto costume de jogar assim. Então a dica pra Players Cup é essa: escolha o melhor baralho que você sabe jogar, o que você tem a melhor prática de jogar, e vá jogar. Ou vê lá o que você consegue mensurar de baralhos que você pode enfrentar e tenta montar uma lista interessante pra bater na galera, né? Exato, eu acho que a questão não é nem você
você pegar a lista campeão, ou aquela lista que é forte. É você pegar aquela lista que você tá treinado, a lista que você tá acostumado, aquela que você tem mais feeling. Não que você vai jogar sempre no automático, mas aquela onde as jogadas fluem com mais naturalidade para você. Porque aí você conhece mais todas as possibilidades do baralho, você vai ter mais noção do que você pode e consegue fazer na tua partida, e aí com certeza o teu desempenho pode ser melhor. Não desista do teu baralho depois de uma derrota. Às vezes tem dias em que você vai enfrentar várias partidas contra baralhos que são autolós ou quase autolós pro seu, então é melhor, tem bastante tempo para jogar, deixa mais jogar outro dia as suas chaves e deixa esse dia pra lá em vez de trocar de baralho. Às vezes você vai acabar perdendo mais chaves ainda porque você vai estar jogando destreinado ou sem costume, né? E outra dica ainda, foque em consistência, porque o torneio é um torneio curto, melhor de um. Se o seu deck zica, você tá fora. Você perde, sei lá, entra no torneio, primeira partida zica, 0 pontos. Entra no torneio, você ganha uma, segunda partida zica, 1 ponto. Então, tenta fazer seu deck ser consistente. Ele só precisa rodar e você saber jogar com deck. Seu deck rodando, você sabendo jogar com deck, você já eleva em muito a sua win rate. Exato. Aí, nesse ponto aí, as techs, a gente já pode começar esquecendo elas, né? Focar na consistência mesmo, né? Com certeza, a consistência coloca só o mínimo do mínimo pra não cortar a consistência. Se você precisar pôr 1000, beleza, coloca 1000zinho lá, mas tenta não focar em counterar todos os decks do formato. Escolhe, sei lá, um deck que você não quer perder pra ele automático, põe uma techzinha e pronto. Só não tente colocar muitas techs pra vários decks, que não vai dar certo não. Bom, dica pra quem quiser, hoje dia 27 de abril, o dia que a gente tá gravando esse cast. Joguei 4 chaves hoje, tá bom? Das 4 chaves eu devo ter enfrentado ali uns 3 ou 4 ADP ou mais. A ADP foi predominante. Enfrentei Eternatus, teve um Eternatus que eu enfrentei. E enfrentei um Rexizard, né? Um Rexizard Green, que foi muito bom, foi na final. Uma partida muito boa, ganhei. E também enfrentei Dragapult. Então o que eu posso falar pra vocês é, você vai encontrar muito ADP, a galera tá apostando muito em ADP, então vai preparado pra enfrentar ADP, bastante ADP, e provavelmente bastante Dragapult, porque os caras estão querendo counterar o urso. Então, eu fui de urso, então você vai enfrentar uns baralhos desses. Eu enfrentei um Pikachu Zekrom também, então Mewtwo Pikachu Zekrom, então acho que é o que você vai encontrar, cara. E principalmente ADP, eu acho que ADP é o que mais você vai ver no torneio. Então vá muito preparado para esse tipo de baralho, pense muito bem na jogada, respira. Se viu que deu ruim em 2 partidas seguidas, em 2 torneios seguidos, respira, vai pro modo versus, vê o que você pode melhorar na sua play, descansa a mente, joga no outro dia, para você não perder as chances de você se classificar. Então, não dá mole, segue a dica aí do cash aqui do Dragon News, que eu tenho certeza que você vai fazer um bom resultado nessa Place Cup 4. Então, dando sequência aqui, a gente estava muito ansioso para saber se a gente teria ou não rotação no ano de 2021, já que no ano passado a gente não teve torneio físico por causa da pandemia, né, do que a gente está passando no momento. Esse ano já foi confirmado que a temporada 2020-2021 também foi cancelada, não teremos Mundial em agosto, foi transferido para o ano que vem, mas foi anunciado até um pouquinho cedo a nossa rotação para o formato 2022. A gente já tem as informações, vou dizê-las para vocês, de como será o nosso formato para a temporada 21-22, que é quando começa a partir de setembro. A rotação, ela vai ser no dia 10 de setembro, como foi falado aqui, né? Começa a partir do dia 10 de setembro. E somente ficarão cartas do bloco Espada e Escudo. Porém, agora a gente vai identificar as coleções com as letras D e letra E, que são as letras que estão válidas no formato padrão atual. Ou melhor, no formato padrão 2022, que é a partir de setembro. Atualmente, a gente tem as coleções de Sol e Lua que não tem essa letra na sua carta. Cato, eu nunca vi essa letra, o que é isso? Na parte esquerda, na parte inferior esquerda da carta, onde tem o símbolo da coleção, onde tem a numeração da coleção, agora tem uma letrinha. E nessa letrinha, ela vai identificar as coleções que são válidas para o nosso formato. Isso é um sistema já utilizado no Japão e que passou para a gente aqui no Ocidente.
Então agora a gente vai identificar as coleções do nosso formato padrão através das letras. E será da seguinte forma: nosso formato padrão só vai ter cartas com a letra D e letra E. Essa é o nosso formato padrão a partir de 2022. A partir de setembro de 2021, que é a temporada 21-22. E aí tudo que é de Sol e Lua está sendo rotacionado. Então a gente não vai ter mais cartas como ADP, a gente não vai ter mais Lulu e Vitória, Lucario e Melmetal, N outras cartas que a gente vai comentar aqui sobre hoje, e a gente não vai ter nesse formato. Além disso, no lançamento de Espada e Escudo foi anunciado que não teríamos cartas do tipo Fada no bloco Espada e Escudo todo. Então até o final da sua vida de Espada e Escudo não teremos cartas do tipo Fada. Com isso, a energia de Fada, a energia básica de Fada, ela está sendo rotacionada no formato padrão. Ela não será válida para uso no formato padrão. Acho que é a primeira vez que uma energia básica é rotacionada, e essa situação acontece porque, já que a gente não tem Fada no formato, naturalmente a gente não tem energia de Fada jogando também. Então sim, não podemos usar a energia básica de Fada como uma energia incolor qualquer, em qualquer baralho, porque ela está rotacionada para o formato 2022. E para o futuro, né, na rotação de 2022 para o formato 2023, ano que vem, que ainda não foi anunciada a data, mas já foi anunciada a rotação, porque está dizendo aqui já que ela será com a letra D. Então tudo que tiver a letra D no ano que vem, eu estou falando do ano que vem, será rotacionado. Esse exemplo está sendo colocado para ilustrar que a partir de agora a gente vai identificar as cartas do formato padrão, estou falando novamente, para ficar bem claro, será pelas letras. Então esse ano a rotação vai acontecer a partir de 10 de setembro e só vai ficar no formato padrão as cartas que têm a letra D e a letra E. Mas Catuplay, tem uma carta de substituição Espada e Escudo que tem a letra D, mas eu tenho uma carta de Sol e Lua de substituição também. A de Sol e Lua eu não vou poder usar? Vai sim, meu querido. As regras de reprint, elas se mantêm. Você vai poder utilizar, mesmo que ela não tenha a letra, porque existe uma carta no formato padrão, com a letra D ou letra E, que torna aquela carta válida. Então as regras de reprint, elas continuam as mesmas. Acho que essas são todas as informações. Vou abrir agora para meus colegas acrescentarem algo aqui e comentarem também as suas impressões sobre a rotação. Era o que eu esperava, eu já esperava que fosse dessa forma a rotação. E só um detalhe para vocês, tá? Eu descobri sem querer que a carta do... Como é que é o nome dela aqui, ó? A carta do Espadanaldo, que é a carta que eu não gosto de estilos de batalha, é a única carta da coleção que tem a letra D. O restante da coleção estilos de batalha tem a letra E na sua carta. Então é ficar atento na letra e não na coleção mais. Beleza? E aí, galera, o que vocês podem comentar sobre a rotação? O que vocês podem acrescentar do que eu disse aqui, se eu falei alguma informação errada ou não? É uma informação só, que agora estamos oficialmente sincronizados com o Japão. Ih, legal! Isso eu não sabia. É a mesma rotação, é a mesma legalidade, as mesmas letras, tá 100% sincronizado com o Japão depois dessa rotação. Que maneiro, não sabia não. Então, peraí. Assim, é 100% em termos, né? Tipo, eles sempre estão um pouquinho à frente ainda, né? O que acontece é que a gente não vai ter carta que tá válida lá de set anterior e que não tá válida aqui, né? Como acontecia antes, que, por exemplo, no bloco Sol e Lua, eles tiveram, por exemplo, a Nest Ball válida por muito mais tempo do que a gente. Mas eles estão sempre na nossa frente ainda. Isso vai continuar acontecendo, né? Eles vão lançar as cartas antes, eles vão usar antes, mas quando chegar aqui a gente vai sempre igualar eles. Nunca vai ter diferença mais. O formato padrão deve ser sempre... Vai continuar igual nosso com deles. A gente não vai ter lançamento mensal igual eles têm. A gente vai continuar tendo lançamento trimestral. A questão é que quando a nossa coleção lançar, a gente empata com eles. Isso. A gente vai sempre vai empatar com eles. E não vai ter mais aquela questão de formatos diferentes, entendeu? Que era uma coisa que, na minha opinião, era até um pouco esdrúxula, né? O pessoal lá jogava a temporada inteira num formato e chegava no Mundial para jogar, geralmente nos Estados Unidos, que era como antes, e tinha que treinar num formato completamente diferente para jogar o Mundial. Né? Agora, isso, felizmente, não vai ser necessário, né? Depende. Desculpa, depende, porque assim, aqui a gente joga MD3, lá eles só jogam MD1, então, de qualquer forma, eles vão ter que treinar de jeito diferente, cara, porque
Você pensar um baralho mas eu pra digo as MD1 cartas, né? e montar um baralho pra MD3 é diferente. Em relação às cartas, não, mas eu acho que... o pool de cartas é diferente, né? Ah, sim, não, tudo bem. Mas ainda assim eu acho que eles vão ter que treinar de forma diferente, porque não dá pra montar uma estrutura de baralho pra MD1 num torneio de MD3, cara. Porque eu acho que são formatos diferentes. Entendeu? Você tá pensando num mata-mata, enquanto você, tipo, numa melhor de 3, você pode talvez não colocar uma certa carta como teste, porque você sabe que numa melhor de 3, se você perder a primeira, você tem a segunda chance, empatando, tem a terceira pra virar. Agora, numa MD1, não. Foi, perdeu. Sim, eu me refiro a, tipo, pelo menos agora, o pool de cartas que eles têm pra pensar no baralho vai ser o mesmo. Ah, sim. Porque, por exemplo, toda vez que tem rotação, o que a gente tem de problema, e sempre acontece, né? Toda rotação sempre acontece, o pessoal falando, pô, mas tal carta vai cair, sem ela fica difícil. Eu até falei no podcast passado que quando o Explorador VS caiu, nossa, foi uma choradeira copiosa na internet, que era impossível jogar sem VS Seeker. Pô, tamo aí, até hoje sem o VS e vivendo muito bem sem ele. Mas é sempre esse momento de ruptura da rotação em que você precisa virar aquela chavinha e começar a pensar num baralho, num pool de cartas muito menor, é sempre um pouquinho mais complicado. E agora não, eles vão ter o mesmo pool de cartas. A construção do baralho vai ser ligeiramente diferente, porque é pensado numa MD3, mas o pool de cartas que eles vão ter é a mesma. Agora, o que eu não gostei nessa rotação foi essa questão dela ser tratada pela Regulation Mark, que é a letrinha que vai embaixo. E um dos pontos é exatamente pelo que você disse sobre o Espadarnaldo e Escudoberto. Nome feio. Antes, quando tinha a rotação, a gente tinha razoavelmente fácil que tipo de carta caía. Olha, daqui pra frente tá legal, quando foi no bloco Sol e Lua, olha, a partir de Sol e Lua 1, tudo que saiu está no formato. A partir de União de Aliados, tudo que saiu tá no formato. Agora eu não consigo mais isso, porque eu não posso falar, por exemplo, numa próxima rotação, que tudo que saiu a partir de estilos de batalha tá no formato. Porque em Destinos Brilhantes eu tenho carta com letra E, que é um Ian Mega, se não me engano. Uhum. E em estilos de batalha eu tenho carta com letra D. Então, no ano que vem, eu tenho uma rotação que vai ter parte de uma coleção que cai, parte da outra que cai, mas as duas coleções não caem inteiramente, entendeu? Então, eu acho que a coisa fica um pouquinho mais complexa pra gente. E isso só acontece porque, pelo fato das nossas coleções serem junções das coleções que saem no Japão, muitas cartas são cortadas de uma coleção e incluídas em outra. E isso provavelmente é a explicação de por que Espadarnaldo e Escudoberto tem essa Regulation Mark D. Provavelmente era uma carta que era para ter sido incluída, por exemplo, num set anterior, foi cortada e para sair no ocidente foi incluída em estilos de batalha. E aí, para manter a legalidade do set que era para ela ter saído, ela veio com a marca anterior. Eu particularmente não gosto e prefiro o modo anterior. Mas vamos lá, né? Agora é isso aí que a gente vai ter pra poder seguir. GH? Tá. Não, achei que você fosse falar alguma coisa. Não, vamos falar das cartas. Pera aí rapidinho então. Corta esse pedaço aí, mano. Nada, ele vai colocar os grilinhos nessa parte. O nosso vídeo de hoje é a respeito do crime de calúnia previsto no artigo 138 do Código Penal. Bom, em relação ao Espadarnaldo que você tava falando, eu acredito que não foi no caso do Espadarnaldo uma situação de corte de um set anterior e ter entrado no set seguinte. Ele estava em coleções que já iriam sair na nossa estilos de batalha. Ele já estava dentro desse set. Eu acho que a partir de agora a gente tem que pensar muito mais em não na coleção que vai rotacionar, mas sim quais cartas vão rotacionar. Porque agora é em relação à carta e não mais à coleção. Em Destinos Brilhantes tem as cartas da letra E, mas tem outras cartas com letra D, então a gente vai ter que ver quais vão ser válidas ou não. Na estilos de batalha, o único que eu achei é o Espadarnaldo, que rotaciona. Então, se a gente for pensar aqui, a partir de Espada e Escudo
estilos de batalha. A partir de estilos de batalha começa a nomenclatura E. Vamos pensar nisso em coleções regulares, sem ser mini set. Se a gente pensar que a partir dessa coleção a gente vai ter a nomenclatura E, então a gente já sabe que a única carta que vai rotacionar é a Espada Naldo. Então a gente já consegue prever mais ou menos das coleções regulares o que vai rotacionar e o que não vai rotacionar. O que a gente precisa, e isso eu acho que vai acontecer com o tempo, isso não vai acontecer agora, até porque ainda não teve a primeira rotação com essa marca, né, com essa marquinha D. A gente só vai ter a primeira rotação com a marca D ano que vem, porque esse ano a gente ainda tem cartas que não tem essa marca, então isso não vai confundir tanto com a gente, porque vai ser a mesma coisa. Tudo de espada e escudo em diante tá válido. Então a marca D não vai fazer diferença na hora da gente calcular aqui o que será da rotação, mas ano que vem sim. Então a partir do ano que vem a gente vai ter que pensar nisso. Mas eu acho que a gente vai ter que ter aquela virada de chavinha. Agora a gente não rotaciona mais coleção, agora a gente rotaciona cartas. E é através da letra D que a gente identifica quais cartas são rotacionadas. Sim, eu entendo esse ponto. O que eu acho um pouco estranho é o fato dele, e o que me faz crer que ele foi cortado de um set e ser colocado em outro, é exatamente o fato dele ser a única carta, entendeu? Sim. Que senão a gente provavelmente teria mais do que um ou outro Pokémon. Agora, ele é a única carta no set inteiro que rotaciona. Não. Ele foi lançado esse ano pra rotacionar no ano que vem. Eu acho um pouco estranho. Eu entendi esse ponto. Entendeu? Que geralmente... Mas, assim, óbvio que é uma discussão que, óbvio, não vai mudar nada, né? Mas eu, particularmente, prefiro quando você rotaciona a coleção completa. Eu acho mais fácil até pra explicar. Entendeu? Não, eu entendi o seu ponto. O que eu acho é que eles fizeram isso com o Espada Naldo e Escudo Aberto porque essa carta é uma porcaria, não serve nem pra ficar na pasta, e é isso. Eu sei que você quer um Espada Naldo e Escudo Aberto full art. Não, eu rasgo. Na moral, eu acho que a única carta que eu rasgo é essa desgraça aqui que não serve nem pra ficar em cima da minha mesa, que eu tô com uma aqui em cima da mesa. Que isso? Me mandaram 2 de brinde. Absurdo, me mandaram GH. 2 de brinde. Recebi umas cartas e me mandaram 2 de brinde. Eu falei, porra, tanta coisa pra você me mandar. Me manda uma energia básica melhor. Pelo menos a energia básica eu uso. E hoje nós vamos entender o porquê que a ingratidão nos causa tanto mal. Sobre a energia básica de fada, apesar dela deixar de ser válida, né, no formato padrão, ela continua obviamente normal no formato expandido. Inclusive isso é um ponto que a gente acabou não falando. O formato expandido continua sem qualquer alteração, a banlist normal, continua valendo de black and white pra frente, continua com as fadas normais, só no formato padrão que não vai ter as fadas mesmo. E eu espero que volte um dia, inclusive. Então vamos passar aqui pras cartas e o sofrimento vai começar aí. Em Team-Up a gente tem... Eu vou falar as cartas e a gente fala do sofrimento dos Pokémon, depois a gente passa pro sofrimento, que eu acho que Team-Up não tem muito não, mas de itens e apoiadores, né, das cartas de treinador. De Pokémon a gente tem o Shaymin Prisma, que chegou a brincar em alguns baralhos de Egg Roll, também chegou a jogar. Temos o Charizard de Sol e Lua 9, que tem a habilidade que coloca dano nele e liga 2 energias a ele, que é do deck temático, que joga muito ainda no formato temático até hoje. Ninetales de habilidade, que descarta 2 energias da mão e dá um alvo no banco. Pikachu Zekrom, que ainda tá jogando até hoje, todo mundo falou que ia morrer e não morreu. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Temos também os Zapdos, que sai do banco pra ativo e aumenta o dano. Tapu Koko Prisma, que todo mundo conhece. Gengar Mimikyu, que tá dando trabalho pra caramba ultimamente. Omastar, que bloqueia itens. Lycanroc, que chegou a ter uma lista com Dragapult interessante, que fica tirando energia. O Lycanroc GX. Absol, que aumenta o custo de recuo. Caraca, eu vou espirrar, mano. Puta que pariu. Olha a língua. Ai, corta essa merda. Corta isso aí, Mario, pelo amor de Deus. Não. Cara, eu tô controlando o espirro desde o Shaymin. Porra. Ai, não vou espirrar, não. Ih, meu Deus. Isso é gripe? Ué, olha, que desgraça. Pra que eu fui criar de cultivar alergia? Pô, só pode. Ai, alergia a poeira ainda. Enfim. Sequência. Temos o Yveltal. É o Yveltal que... Esse aqui é o Yveltal que joga com o Eternatus, né? Que tem um recuo grátis. Muito bom também. Que tem um primeiro ataque que bate 30 e tira energia especial. Também é um ataque muito bom. Tem o Incineroar GX, que joga em deck de Mewtwo por causa do seu ataque GX, que bate 50 vezes a quantidade de dano. É esse? É, né? 50 vezes a quantidade de dano que tá no Pokémon
tá em você, né? É em você? No próprio? Eu não lembro agora. É em você mesmo. Pra cada dano você. que tem em você, 50 de dano. Então olha o estrago que acontece com a criança. Temos o Jirachinho de Desejo Estelar. Tadinho, saudades. É o que olha 5 cartas do topo do baralho, pega um treinador e coloca na mão. Ah, meu Deus, esse aí eu acho que é um dos que eu mais vou sentir falta. Temos o Bronzong, que não toma dano de Pokémon de fogo. Jogou muito com o Lucario Melmetal pra poder dar uma segurada nos Blacephalon que estavam jogando e no Rexizard também que tava jogando. Pidgeotto de Airmail, que olha as 2 cartas do topo do baralho. É meio que uma bicicleta agro, só que ao invés de descartar, você manda uma pro fundo do baralho. Joguei muito com ele no Blacephalon Baby há muito tempo atrás e que carta boa, né? Jogou muito também. Persian de controle, que é Make and Pay, né? Que é o que descarta as cartas da mão do oponente. E a Aerodactyl de Fossil Fang. Quem não viu tanto jogo assim não, mas era interessante. Se não tivesse Pokémon GX em jogo, causava 90 mais 90 de dano. Eu acho que seria até legal hoje, né? Já que não tem tanto Pokémon GX do oponente, né? Acho que daria pra brincar, não? Não, é se você não tiver. Ah, se eu não tiver. É se você não tiver. Entendi. Eu sempre confundo essa habilidade. Ele dava, especialmente, esse Aerodactyl aí, especialmente depois que saiu aquele Golisopod que bate 30 mais 50 vezes a quantidade de V que o oponente tem em jogo, formou um baralhinho rogue bem divertido, usando os dois, né? Então você atacava, se o oponente não tinha tanto V, você batia de Aerodactyl, se o oponente tinha V, você batia de Golisopod. Era um baralhinho muito divertido de jogar. É uma perda um pouquinho grande pro... Assim, agora não tanto, né? Eu já vi mais jogo, né? Eu sempre enfrentava na ladder do online, né? Isso aí. E é uma carta bem forte, principalmente nesses formatos mais variados. Inclusive, é uma carta que é sempre banida em todos esses formatos diferentes, né? Professor's Cup e em outros formatos assim. Exatamente pelo fato dele poder causar um dano pesado e alto. Desses aí, o que mais importa mesmo, assim, competitivamente falando, vai ser o deck Picaron inteiro. Vai cair, tipo, 80% do deck. O Jirachi e as techs do Mewtwo, que é o Gengar e Incineroar. O próprio Mewtwo vai cair também, mas a gente vai falar mais pra frente sobre isso. Eu vou sentir muita falta desse Jirachi aí. Não, o Jirachi é o que eu mais vou sentir falta mesmo. Você falou do Blacephalon com o Pidgeotto. Eu joguei muito com esse baralho, me deu uma vitória no League Challenge. Gostava demais desse baralho. Então o Pidgeotto, o Jirachi são cartas sensacionais que infelizmente, né, vão rotacionar. Chegou a hora. O Tapu Koko e o Shaymin eu usei muito quando joguei de Rayquaza GX. E, né, também são cartas muito fortes e que agora, né, vão ficar só na pasta porque são belas cartas, né? O Tapu Koko foi outra, né? Que nem o Picron. Do dia que saiu ao dia que rotacionar, jogaram, né? Sim. Não teve um dia que elas não jogaram. Estão até gastas as cartas. O Blacephalon Baby com Pidgeotto me deu um segundo colocado num League Cup aqui na cidade. Foi com esse baralho que eu peguei um segundo colocado. Podia ter sido campeão se eu tivesse um pouquinho mais de experiência no jogo, porque faltou eu usar o Blacephalon GX, né? Que o Blacephalon GX tinha um ataque que deixava confuso e queimado. Se eu tivesse feito isso, eu teria vencido aquele ADP Cryogonal, que era o capeta quando surgiu. Mas foi bom, foi uma boa experiência. Nossa, com o Keldeo? Não, Não, só ADP com o Cryogonal. Não tinha Keldeo, não. Ah, tá. Foi uma das primeiras listas, se eu não me engano. Aquilo era o capeta na Terra. Nossa, aquilo era... Mas eu podia ter ganhado. Até hoje eu tenho isso na minha cabeça. Se eu tivesse arriscado, eu tive condições de fazer essa play. De recuar, colocar o Blacephalon GX e deixar confuso. Só que eu fiquei com medo de perder 3 prêmios pro ADP. E eu não deveria ter tido esse medo. Porque se eu tivesse feito a jogada, ele iria tirar o item lock. E aí eu ia conseguir voltar dando nocaute no ADP, regaçando a TP e ganhando a partida. Mas aí, né, eu fiquei com medo e falta de experiência me fez acabar perdendo o torneio League Cup. Mas consegui, né? No próximo eu cheguei a ganhar. Mas, pô, o segundo colocado no League Cup foi muito bom. Esses ápidos aí, ele tá um pouco sumido, né? Porque ele via muito jogo na época antes da última rotação.
que ainda tinha Eletropoder. Sim, jogou muito. Jogou muito. E eu me lembro de uma partida em que eu tava jogando de Rayquaza GX, e aí o meu adversário começou a partida, e a primeira coisa que ele fez, eu startei de Rayquaza, fiz o meu jogo, aí o meu oponente... começou o jogo, do draw no turno, energia nos rápidos, eletropoder. Aí eu olhei e falei, pô, tem que dar 4 eletropoder pra nocautear um Rayquaza. Tá tão confiante assim, né? Aí ele deu Jirachi, pegou o eletropoder no Jirachi, eletropoder. Aí eu... Tá estranho. Aí ele... Cynthia, Dedenne, eletropoder, switch, nocaute. Não. Tomei 2 prêmios no primeiro turno, cara. Fiquei com muita raiva passei muita raiva com esses hábitos aí. Eles eram uma carta excelente. Carta muito boa. Vou dar sequência aqui, né? A gente tem muita carta pra falar, então vou dar sequência aqui com agora os itens apoiadores, o que for aqui a mais de treinador. De principal aqui, a gente tá usando uma postagem aqui, vamos dar crédito, né? O seu Zap dos TCG, a gente montou uma listinha, então eu tô me baseando pela dele, mas se vocês tiverem alguma sugestão de outras cartas ou alguma opinião, gostaria que vocês comentassem aqui na nossa publicação no Instagram, no Facebook, onde a gente estiver. Comente, a gente vai gostar muito de saber a opinião de vocês sobre essas cartas que estão sendo rotacionadas e quais vocês vão sentir mais faltas. E aí de Team Up, mais faltas foi bonito, hein? Tô muito bom aqui na conjugação dos verbos, hein? Tá legal, hein? O professor Pasquale tá orgulhoso de mim. Não. Vamos seguir aqui, temos a análise do Bill, né? Que olha as 7 cartas de topo do baralho e pega 2 treinadores que encontrar lá e coloca na hand. Temos Black Market, que é o mercado negro, a carta que, se o Pokémon Dark estiver com uma energia básica Dark ligada a ele, você, né? Acho que é só a básica, né? O Pokémon ele fornece um prêmio a menos. Então se você é um Pokémon que você causa nocaute nele e você pega um prêmio básico, né? E tiver com a energia ligada, você não pega prêmio nenhum. Então isso é uma condição legal e chegou a jogar bastante até. Buff Padding, que é a joelheira, que aumenta o HP em 50 para Pokémon que tem um custo de recuo 4. Dangerous Drill, que você descarta uma carta de Pokémon Dark da sua mão, uma carta Dark da sua mão, e você pode descartar uma energia especial ou um estádio em jogo. Estádio não, ferramenta, né? Energia especial e ferramenta. E o Emmet, uma carta que eu vi potencial, mas não jogou nada. Você pode descartar cartas da sua mão e compra 3 cartas. Como é que é o efeito dela? Porque não tá dando pra ler aqui. Você olha a primeira carta do baralho e aí você escolhe se você quer comprar 5 do topo ou 5 do fundo. Entendi. Tá vendo? Ela jogou em um deck. Qual deck? No Shedinja Control. Verdade. Porque você descartava a mão, era um jeito rápido de zerar o baralho pra começar a fazer o lock. Mas eu vi tanto potencial nessa carta quando saiu o efeito dela e, tipo, deu uma decepcionada. Infelizmente. Cara, é só porque comprar 5 cartas na época não era bom. Você tinha Cynthia, saca? Cynthia, que era muito melhor. A Cynthia sempre era melhor. E tinha a Lily também, então... E numa época... Saudade, Cynthia e Lily. E numa época que Lily no T1 comprava 8 cartas, né? Você podia usar apoiador no T1. Pois é. Aí comprar 8, comprar 6... Comprar 5, né? Melhor do que comprar 5 descartando. E ainda tem que descartar tudo. Faz sentido. Temos aí também a Jasmine. Se for no seu primeiro turno e for o segundo a jogar, você poderia buscar 5 Pokémon metal do seu baralho e colocar na sua mão. E 5 Pokémon metal, né? Não fala nada de básico. No restante dos turnos, aí é um só. Não precisa ser básico. Você buscava um. Básico não, né? O GH não, desculpa, o Alcim. Não precisa ser básico não. Pode ser qualquer Pokémon metal. De bola. Temos o... Eu vi essa carta aí em um baralho, uma lista que ganhou um torneio aleatório, acho que no Japão, que era um Mewtwo e Mew com Magnezone, aquele que foi rotacionado na rotação do ano passado, que ligava a vantagem de energia de metal. Então você usava ela pra garantir fazer o Magnezone, buscava os Pokémon de metal, descartava e começava a bater milhões com o Mewtwo. Com certeza. Apito do juiz, que compra uma carta, ou você pode buscar uma carta do juiz do descarte, colocar na mão, se eu não me engano. E jogou muito em deck de controle, porque você podia dar um draw a mais no turno, né, com o primeiro efeito dela. É uma carta bem interessante e bem legal de usar em certas situações. Infelizmente o juiz não tá mais jogando, então ela só teria o efeito de comprar uma carta a mais no turno. Então era legal. Então,
Só uma coisa, essa carta aí, ela acabou ficando uma carta órfã, né, nesse último período. Carta órfã, assim, não 100% órfã, porque ela ainda tinha um efeito de você poder comprar uma carta, né? Mas você necessariamente precisaria comprar uma outra carta porque você não pode fazer o segundo efeito dela, né? Que é buscar um juiz, porque não havia juiz mais no formato padrão, né? E para citar um exemplo de outra carta órfã, nessa própria coleção, que agora está finalmente sendo rotacionada, era o eletrocarregador, que você jogava 2 moedas para cada cara, você pegava o eletropoder da pilha de descarte e embaralhava no deck. E que continua no formato que você não podia usar no baralho simplesmente porque não tem eletropoder mais no formato. Poder podia, né? Só não devia porque você não ia fazer nada com a carta. Então, mas é que você não poderia jogar ela, né? Então só serviria pra você descarte. ficaria com ela travada na mão. Só serviria pra descarte. Com certeza. Entendeu? É uma carta órfã que fala, sim, né? sim. É uma carta que ela não pode ser jogada. Tem vários exemplos assim no DCG. E aí, continuando, a gente tem o óculos de metal, que resiste 30 de dano e não recebe contadores de dano, né? De ataques. Se eu não me engano é isso. De habilidade, verdade. Zigzagoon não coloca dano no Pokémon com esse óculos de metal, que é uma carta que tá jogando o deck de Lucario Metal, então é bem conhecida da galera, vai fazer falta. Nanu, que é o nosso querido Neves, você pode trocar um Pokémon Dark da sua pilha de descarte pelo seu Pokémon em jogo. Você faz essa troca ali, como se fosse um menino ninja das antigas, pra quem jogou antigamente. Porém é do descarte, então você pega um Pokémon Dark da sua pilha de descarte e troca com algum Pokémon seu que tá em jogo, independente de qual seja. E é uma carta que chegou a ver jogo em alguns baralhinhos, né? Teve um baralho que eu gostava muito de jogar, que era um baralho de... como é que é o nome daquele bichinho? Aquele baralho que você ficava juntando as energias e não podia tomar a ordem da chefia. Axel. Baralhinho de Axel, que aí você ficava juntando as energias, não tomava a ordem da chefia, e aí usava o Nanu pra poder trocar. Era um deck de controle, né? De 1000, né? Você ficava descartando o oponente. E aí você trocava pro Sableye Tyranitar, e dava o GX lá e descartava 15 do topo do baralho do oponente. Eu me diverti muito jogando com esse baralho. Não era top, mas era divertido e Nanu chegou a jogar, né, bem nesse. Eu acho que a melhor utilidade pro Nanu ali talvez fosse nesse baralho. Mas jogou... Não, ele teve uma melhor. Não, jogou em outros baralhos também, né? Jogou em Dark Box. Jogou no ele teve uma bem melhor, que foi Zoroark com Ivaio. Mas aí é Zoro quando o Zoro não rotacionou, né? Não nesse formato agora, no formato passado. Jogava no Zoroark com Ivaio e era bem comum você ver uma cópia dele no deck. Que dá pra colocar o Ivaio direto, né? Tá, né? Você só tinha que descartar aliás, você coloca o básico, né? Que é o Sneasel, só que como o Pokémon que você troca, ele já é considerado como um Pokémon que já tava lá, você mesmo já você evolui trocar. direto. Então, se o Pokémon já tava lá um turno que você mandou pra pilha, aí você usa, põe o Sneasel, você já evolui pro Ivaio. Entendi. O pessoal fazia com o Grimer de Alola pra poder fazer o Muck também no começo. Ele também, usava os dois, exatamente. Por isso que usava uma cópia dele, era bem útil. Muito bom aí, ó. Você podia pôr um Zorua também. Você podia pôr um Zorua e evoluir pro Zoroark, entendeu? Tinha umas paradinhas boas. Tinha uns Paranauê. E aí temos o Pokémon Communication, né? A comunicação Pokémon. Troca um Pokémon da sua mão por um Pokémon do seu baralho. Então já usou o Nanu, botou o bichão lá que você quer. Você com comunicação busca o que você precisa do baralho pra evoluir ali. Seja o Muck, seja o Ivaio, seja, no caso, o Zoroark, que a gente tava falando desse exemplo. Então, com comunicação, você buscava aquele Pokémon que precisava evoluir direto, ou qualquer outro Pokémon que você precisasse no baralho, era só trocar um da mão por um do baralho. Fóssil não identificado, uma carta de item, só que ela entra em jogo como um Pokémon fóssil, e aí você conseguiria evoluir, como exemplo, o que a gente teve o Omastar, o Aerodactyl, então a gente poderia evoluir direto. E ele entrava em jogo como um Pokémon com 60 de HP e dava prêmio. Então, se desse nocaute nessa criança aí, dava prêmio. Eu acho que só a Pokéboneca que entra em jogo, né, como item, ela entra em jogo e não dá prêmio, né? A Pokéboneca no formato padrão, sim. No passado já teve outros, né? O robô substituto também. O substituto também. E aí temos Floresta de Viridian, que é uma carta que permite você descartar uma carta da sua mão e buscar uma energia básica. Jogou muito isso aqui. Malamar, saudades. Se beneficiou muito desse baralho, dessa carta, e até hoje a gente vê baralhos utilizando essa carta. É uma carta muito forte, muito boa pro formato, te ajuda em aceleração de energia, como ajudou a DP para poder colocar energia de metal no banco, no descarte, para você poder retornar com disco de metal.
em outras situações, então é uma carta muito boa, vai fazer falta. E também o Labirinto Encantado, que é a carta de fada, mas que ajudou muito o deck de controle. E jogou muito num baralho que eu amo, que é o do Dia de Gato, que é uma carta que aumenta o custo de ataque dos Pokémon que não são do tipo fada. Só que no Dia de Gato, com um Persia em jogo, nenhum Pokémon tem custo de ataque, então aumenta, sendo um aumento que não existe. Então é uma carta muito útil pro baralho e, pô, que saudade, né? Dia de Gato jogou muito e eu vou sentir falta desse baralho. Dessas cartas aí, eu acho muito interessante o fóssil não identificado, porque até então a gente tinha uma mecânica de fóssil no Pokémon que sempre tinha fósseis específicos para Pokémon específico, e às vezes você tinha que jogar a carta e olhar cartas do fundo do baralho para ver se você achava o Pokémon e não sei o que. E para mim essa mecânica do fóssil não identificado foi uma das melhores. Eu tenho um fóssil aqui que ele é tratado como um Pokémon e o Pokémon evolui dele. Mais ou menos como a gente tem no próprio videogame, né? E até se a gente for lembrar o podcast passado com o Igor, né? É uma solução bem bacana. Faz essa ponte com o jogo. Eu tenho uma mecânica similar ao jogo. Precisava pegar o fóssil e passar ele pelo laboratório para conseguir o Pokémon. No TCG eu preciso ter a carta e no outro turno eu tenho o Pokémon. Eu gostei dessa mecânica que eles colocaram e fiquei feliz dele terem usado uma mecânica similar em Espada e Escudo. Aparentemente já não tem mais o que falar, então... Já foi bem explicativo aí sobre o labirinto. Depois não fala que a gente corta você, hein? Vamos seguir agora para uma das melhores coleções aqui, na minha opinião, pelo menos. Acho que é uma das melhores coleções de cartas aliadas, que é a Unbroken Bounds, que é a nossa querida Elos Inquebráveis. Eu sempre confundo os nomes. Que aí a gente tem a Feromosa Buzzhole. A gente teve muita carta aqui, né, de team-up. De cartas aliadas, Tag Team, né? Feromosa Buzzhole, Rexizard. Eu não vou ler todos os efeitos não, porque a maioria delas são bem conhecidas, né, galera? A gente vai tentar, de alguma forma, disponibilizar as imagens pra vocês, tá? De alguma forma a gente vai tentar ajudar aí tudo que a gente falou no cast de hoje, que seja visível pra vocês. Mas a gente tem o Reshiram Charizard, Rexizard, Volcanion, que joga no baralho de Rexizard pra energizar, Blacephalon Baby, que jogou muito, Dilgong, que também apareceu bastante em vários baralhos, Dedenne, que eu acho que é a principal falta que vai fazer, né, da coleção. Acho que a Dedenne é a principal, porque a Dedenne, querendo ou não, vai em qualquer baralho. Então acho que é a principal que vai fazer falta. Claro que outras vão fazer muita falta também, mas a Dedenne é a principal, porque a carta Staple desde do dia do seu lançamento e indo em qualquer baralho. Com certeza. O Weezing de Spread, que, né, enquanto ele tá ativo, ele coloca contador de dano em Pokémon básico. Mewtwo, que volta um Pokémon, uma carta de apoiador pro topo do baralho. Mewzinho, que barra o banco. O Spur de Dia do Gato, que é incrível a carta, muito forte. Marshadow, que tira o estádio de campo. Greninja Zoroark. Spiritomb, cara, a galera que gosta do deck de Spiritomb aí vai sentir muita falta. Lucario Melmetal. Gardevoir Sylveon, tchau Gard. Foi campeã, né? Foi campeão do Regional de São Paulo, não foi? Foi, em janeiro. Último torneio grande físico que teve aqui. A Gard GX foi o Caceraga foi campeão mundial com a Gard GX, né? Isso. Com a Gard GX, tá. Aquela que evoluía. Eu confundi aqui com... Eu lembro que era a Gard. E o Semedo foi campeão também em São Paulo em janeiro de 2018, eu acho. Ele foi campeão com a Gardevoir GX pra cima do Vini Lapadula. Legal. A partida foi boa, eu lembro. Aquela partida foi muito boa. Temos... aí, ó. Gard ganhando bastante coisa. Whimsicott, chato demais. E Porygon Z, que tá jogando muito agora com Cramoran VMAX, que é uma carta que acelera a energia especial, e isso ajuda bastante o deck de Cramoran VMAX. Pra mim, eu acho que a principal carta que a gente vai sentir falta é a Dedenne. Claro que outras são arquétipos de baralhos que a gente vai montar, mas eu acho que a principal é a Dedenne. Vocês acham também que a Dedenne é a principal? Dessas aí com certeza. E eu digo pra você que depois da Dedenne, a que mais vai fazer falta no pós-votação é o Mewzinho. Isso eu concordo. Porque o Mewzinho vai...
Vai fazer falta. De Pokémon Support você pode botar os dois aí na lista, com certeza. Os outros são do nicho, né? Tem o deck deles e tal, mas esses aí são os genéricos, são esses dois aí mesmo, são os que vai fazer mais falta. Porque o resto são Pokémon atacantes e baralhos e tudo bem, é normal. Agora os efeitos da DDN do Mewzinho, até do Mewtwo, né? São efeitos que... Talvez... Todo formato tem que ter alguns efeitos desses. Exato. Todo formato tem que ter, né? No formato anterior a gente tinha o Mr. Mime, tinha o Machoke que podia fazer isso aí. E a gente vai começar esse formato sem, né? Então baralhos que batem no banco tem uma grande vantagem, né? E, cara, os Pokémon de fogo, eles mudaram o formato de um jeito, cara. Que essa coleção veio com o Rexizard, o Volcano, o Blacephalon e o Elder, que a gente não falou, mas tá aí no meio. Tá na lista aqui que eu vou citar já. O Cato ainda vai falar. E, cara, quando lançou os spoilers, ia ter um Regional de São Paulo em maio, no mesmo... Tipo, algumas semanas depois. E quando eu vi esse Rexizard, eu pensei, puta merda, que carta roubada. E eu comecei a treinar com esse trem. E aí eu levei o Rexizard pra esse Regional de São Paulo e consegui um top 16 lá. Deu uma graninha boa. E o deck era insano. Tipo, ninguém tava preparado pra um deck tão forte assim. Inclusive o Pablo Mesa foi campeão no torneio com o Rexizard também. Eu lembro disso aí. E ele impactou muito. E até hoje ele é o melhor atacante de fogo. O Rexizard. Não, com certeza. O Rexizard. Até hoje ele é o melhor atacante de fogo. Eu gosto muito do Blacephalon, brother. O Blacephalon eu chego a qualquer dano, mas ele falta o... Faz a falta o Fire Flint, né? Mas... E adivinha quem tá no deck Blacephalon? Rexizard. Exatamente. Hoje o Temposard, que é a atualização do deck de Blacephalon, tem que ter o Rexizard, porque é absurdo o dano que ele causa logo no T1, que é 200 de dano ali. Pro formato que a gente tá hoje, 200 de dano. No T1 é absurdo demais. E com certeza, realmente... o melhor atacante de fogo, né? Os 3 ataques dele são absurdos. O 200 é absurdo, que pode chegar a 300 ignorando efeito. O de 230 é absurdo, que é 4 energia. E o Outrage também é absurdo, cara. Você dá dano nele, ele devolve com 2 energias. Chega a 290 de brincadeira. É uma carta muito roubada. Tanto que tá aí até hoje, né? Exatamente. E aí eu vou entrar agora pros itens, né? Os treinadores da coleção. Temos Beastbringer, que é um item, uma ferramenta, no caso, que você ligada a uma Ultra Beast, uma Ultra Criatura, e você não comprou prêmio nenhum na partida ainda. A primeira vez que você for comprar prêmio e causou nocaute com essa ferramenta ligada a uma Ultra Criatura, você comprava um prêmio a mais. Jogou muito em baralho de Blacephalon, isso me ajudou bastante, joguei com ela, né? Lógico que era só no primeiro nocaute, depois ela virava descarte pra... E em GX. Em GX, né? Em Pokémon GX. Tinha que matar um Pokémon GX. Dava nocaute em Pokémon GX. Tipo, no Pokémon GX, quando ele jogou, já tinha os de 3 prêmios. Então você causava um nocaute no Pokémon de 3 prêmios com essa ferramenta, comprava 4. No próximo turno dava mais um nocaute em uma DDN e acabou o jogo. Então era pra você ganhar em 2 turnos. E era muito absurdo quando funcionava. Eu já utilizei. Jogava às vezes uma cópia só no baralho. Pra se funcionar, rodava legal. Se não, segue o bonde. E temos... teve um League Cup... Pode falar. Teve um League Cup que eu joguei com o Blacephalon, a versão do Jirachi dele. Era Jirachi? Era a versão do Jirachi. E eu usava o Beastbringer e usava aquela sacolinha que pegava tu, porque eu usava Lucky Egg também. Então eu usei essa versão. Era essa, o Lucky Egg, tinha Skate, então saudades. Era bom. E eu ganhei o League Cup... E eu ganhei pra cima de ADP justamente por causa dela. Porque aí você matava ADP, comprava 4 e depois era só comprar mais 2. Eu ainda tenho a imagem do baralho que eu fui campeão do League Cup. Eu tenho a foto ainda salva do Blacephalon Baby que eu joguei. Que jogava, eu não lembro se o Beastbringer tava, mas era uma lista bem parecida com o que você acabou de citar mais ou menos. Que tinha das cartas. Passando pro Chip Ice X, né, que é o nosso querido Machadinho, que... olha, as 5 cartas de topo... As 5? Agora eu não lembro, mas 3 cartas de topo do baralho. E você escolhia uma pra colocar e ficava controlando o seu oponente. É pra jogar em deck de controle. O nosso querido... Acho que foi o Tord que tava jogando com deck de controle na Players Cup. Agora eu não lembro se foi o Tord. Montou um baralho de Excadrill e absurdo. E essa carta joga muito. Eletromagnética Radar. Foi quem? Foi o Tord mesmo.
Electromagnetic Radar, que descarta 2 cartas da sua mão e busca 2 Pokémon GX no seu baralho. Muito forte em deck de Pikachu Zekrom, que aí você descartava 2 energias, pegava DDN mais um Pokémon, usava DDN, pegava o Tapu Koko Prisma, você já tinha as 2 energias no descarte. Carta muito forte. Energy Spinner, joga até hoje ainda, essa carta é muito roubada. Fire Crystal também joga ainda no Cristal de Fogo. Giovanni, Exílio de Giovanni, tá aparecendo alguns baralhos, principalmente em deck de Festa Maluca, pra poder tirar 2 prêmios do banco, né? Tirar Crobat, DDN, que tá lá. Exploração da Green. Ai, saudades. Tenente Surge jogou em poucos baralhos, né? A gente achou muito absurdo esse efeito quando ele foi anunciado, mas acabou tendo mais espaço em deck de controle do que em decks de Tier 1, principalmente, porque não tem muito espaço mesmo pra você pensar num Tenente Surge. Dojo de Artes Marciais, tá jogando ainda, principalmente no Urso. Pokégear 3.0, muito boa. Power Plant, hoje eu passei vergonha com ela. Stealthily Hood, que é o capuz que bloqueia habilidades. Efeito de habilidade, era isso? Efeito de habilidade no Pokémon que tá usando. Exatamente, uma ferramenta. Surprise Box, que ainda tem. Eu enfrentei hoje um baralho de Gengar Mimikyu, que tava usando essa carta para poder colocar um item na mão do oponente e aumentar o dano do Gengar Mimikyu. Soldadora, essa daí eu acho que é o item que mais vou sentir falta. E energia tripla. Cara, eu acho que Soldadora é o item que eu mais vou sentir falta dessa coleção, porque o carta extremamente roubada. Suporte. Carta roubada. Não, é que você falou item, não é suporte. Suporte, não. Eu sei, te enchendo saco. Tem que encher mesmo, eu errei, pô. Soldadora, ela possibilitou inúmeros baralhos, né? Ela veio extremamente forte, extremamente potente, tanto que ela fez uma coisa que era inimaginável tempos atrás, que era você montar um baralho que tinha 4 apoiadores e só, basicamente, né? 4 soldadoras. Uma carta fantástica, uma perda que eu vou sentir muita falta. Eu acho que desde que lançou, ele é o melhor suporte do jogo. Desde que lançou. Olha, tipo, em todos os formatos, ele é o melhor suporte do jogo. Eu não sei se é só desde que lançou, não. Eu acho que dependendo de até onde você chegar na sua pesquisa, ela é melhor do que muito apoiador lançado antes dela. Sim, entendeu? Desde que ela chegou, ela é o melhor apoiador do jogo. Até formato expandido. Não. Isso que ele quis dizer. Até dos anteriores. Ah, tá. Eu achei que ele tava se referindo a dela pra frente. Não, desde que ela jogou até formato expandido. Ele até comentou, até formato expandido. Porra, eu concordo. Sim, com certeza. É absurdo. Possibilita muita coisa. Bom, eu vou sentir muita saudade da Soldadora. Jogou no meu Blacéfalo e dependendo da situação era só ela mesma e mais nada. 4 Soldadoras e paz na terra e vambora. Então vamos embora seguir para Unified Minds, né? Eu esqueci a tradução dessa coleção. Qual é o nome dela mesmo? Sintonia Mental. Sintonia Mental, eu sempre esqueço. Quando eu vejo em inglês eu não consigo traduzir. Eu já tava Mentes Unidas. Já tava nisso. Temos Rowlet Executor, nosso querido do baralho de Aggro, lindo. Retran GX, que também joga em baralho de fogo. Muito bom também, com as suas habilidades. Chandelure, bonitinho, teve seu baralho, teve seu espacinho ali, chegou a brincar um pouco, mas não viu tanto jogo assim no meta, mas deu pra brincar, um deckzinho rogue legal. Keldeo GX, que jogou muito quando foi lançado, porque no formato permitia que ele ainda reinasse ali, porque tinha muito Pokémon GX e X também aparecia ali logo no... Acho que ainda tinha X no início quando ele lançou, mas principalmente para os Pokémon GX que estavam jogando, então teve seu espaço. Temos Raichu que joga até hoje, Mewtwo, que eu acho que é uma das principais cartas aqui, junto com Mawile, Espion e Deoxys, que viu pouco jogo, Jinx, que joga no baralho de Spiritomb, Latios GX, que jogou muito no baralho de Mewtwo para poder barrar o GX do ADP, principalmente. Jirachi GX, que voltou a jogar agora no baralho de Urso, que tira a fraqueza de Pokémon psíquico, né? A fraqueza psíquica dos Pokémon. Giratina, que tira energia especial. Aerodactyl GX, Excadrill, deck de controle que a gente citou aqui há pouco. Umbro Darkrai GX, Uiavaio GX, que move as energias. Rupinha, que bate vezes a quantidade de habilidades em jogo. Temos também Garchomp Giratina e Naganadel GX. Esse Naganadel que joga no baralho de Mewtwo também, né? Mewtwo e Mew. Olha, eu fico na dúvida do que eu vou mais sentir falta aqui, mas eu acho que Mewtwo
eu acho que é a carta que o povo mais vai sentir falta. Olha, Mewtwo é uma carta muito forte, mas a que eu mais vou sentir falta é o Alola Exeggutor com Howlet ali, porque desde quando ela lançou eu gostei demais dessa carta. Peguei o trem do hype, comprei no físico quando ela lançou, montei baralho dela com a Tissarina, com o Livania que saiu na época, aí depois saiu o Rillaboom, e agora o baralho novo com Mewtwo e Mew. Então assim, sempre gostei muito dessa carta e, pô, eu vou sentir muita falta dela exatamente por ela quebrar a regra de evolução. Pra mim é o Mewtwo. Quando ele lançou, eu joguei com o Mewtwo, joguei uns 2 ou 3 League Cups, ele me deu tipo uns 2 ou 3 top de League Cup. Quando tem um deck que ele te dá essas opções de ter vários atacantes, ataques versáteis, eu gosto automaticamente. Então o Mewtwo pra mim... Assim, foi ver ele, eu já sabia que o deck era bom e que eu ia jogar com ele muito tempo. Eu acabei enjoando e larguei ele. Mas eu ainda uso ele em alguns decks. E desses aí é meu favorito, com certeza. E o Cato pulou um aí, que é o Mawile GX, que é importantíssimo. Não, é que na hora que eu falei do Mewtwo, eu falei do Mawile junto. Falei, Mewtwo é uma das cartas mais importantes da coleção. Talvez no Mawile. Aí eu, pra não ficar repetitivo, eu não citei ela de novo. Não, beleza. Mas Mawile, pô... Beleza, e... Salve Pegasus que tomou um Mawile pra 2 Dedenne. E um Crobat, se eu não me engano. Nossa! Não, ele tomou pra 2 Dedenne, eu acho. Eu já tomei também. Eu já tomei uma dessas também. Eu vi no torneio que o cara deu uma Mawile pro adversário com 4 cartas e eram 2 Dedenne. É maravilhoso. 4 cartas. Eu tomei dessa no Team Challenge, cara. Eu tava jogando, acho que foi primeira semana, eu tomei dessa. Tava de Picaron, aí o cara deu Mawile turno 1 e pegou meus 2 Dedenne. Nossa! Tretas, 1000 tretas. Seguindo pros treinadores, temos Cherish Ball, nossa querida bola estima. Técnico de treinadores, a cidade... Dark City, né? Cidade noturna. Cidade escura. Cidade escura, né? Que tem o recuo dos Pokémon Dark básicos, zerado. A Giant Bomb, que chegou a brincar um pouquinho também. A Fornalha Gigante, que jogou muito nos baralhos de fogo, principalmente de Blacéfalo, joga pra caramba até hoje, mas acho que a maioria dos baralhos de fogo tá indo. Esse Tepo vai 3 cópias no mínimo. Grande Poção, temos que cura 50 de dano de Pokémon GX ativo. Temos a Rapuca, agora eu não lembro a tradução, é Lélia, lembrei, foi rápido agora. Karate Belt, que tá jogando no baralho de urso. Laboratório de Pesquisa Pokémon, que é o que busca os fósseis e coloca direto no jogo e passa o turno. Carimbo de recomposição, né? Nosso querido Reset Stamp. Navegador de estádio, Tag Switch, né? Que troca as 2 energias de Pokémon Tag Team, passa para outro Pokémon. A nossa prancha de retorno, energia de reciclagem e a energia de fraqueza. Energia de fraqueza vai fazer um pouquinho de falta no formato, né, gente? Acho que só um pouquinho. Pô, energia de fraqueza e o carimbo ali, ó. Carimbo vai. Carimbo, o carimbo é forte e assim, né? Ele sai do padrão por banimento, né? Exatamente. Vai ser esquecido pra sempre. Esquecido para sempre, né? E já é ban, né? Mas, cara... já tá banido. Banido ele, o Surge, tudo banido, né? Então... mas a energia de fraqueza ali... E eu confesso pra você que até a prancha do retorno eu sempre vi como uma carta legal, bastante interessante e que sempre teve um potencial bacana. Sempre gostei muito dela, né? E agora ela tá caindo, né? Acho que é uma carta muito legal, o efeito de voltar pra mão quando descartada é muito bacana. Espero que por exemplo, sei lá, é uma carta que não tem um potencial meta breaker, sabe? Então um reprint dela talvez seria legal. O Stamp vai fazer muita falta, cara, porque dependendo do tipo de formato que a gente tiver, se a gente tiver um formato muito rápido, o que eu acho que mesmo caindo essas cartas todas a gente vai ter um formato rápido, o Stamp faz muita falta, porque é um jeito de você ter comeback. Acho que Marnie não é suficiente pra você mexer na mão do cara. Atrapalha, mas acho que não é suficiente e se tivesse, sei lá, o N de volta, tava ótimo. Não, vai reprintar, vai reprintar. Reprintou a Caitlyn, vai reprintar o N. Seria bom mesmo. Eu sei que eu tô pedindo demais, mas o Stamp, acho que ele é essencial quando você tem um formato rápido, porque você dá chance de comeback e você pode punir o cara por ser muito rápido. Eu acho que abre espaço pra um reprint de N, sim, galera. Eu acho que abre espaço e seria interessante ver um reprint do N. Eu acho o N uma carta mais justa do que Marine, por exemplo. Tava conversando esses dias com os amigos e Marine é uma carta muito injusta, porque ela te joga os recursos pro fundo do baralho, entendeu?
o N, mesmo que você fosse comprar, sei lá, 2 cartas, 3 cartas, você pelo menos embaralhava o baralho. A Marine não. Você compra a carta ali do topo, sabe? Então, preferia muito mais tomar um N pra 3 do que uma Marine pra 4, na maior parte das vezes, sabe? Você poderia retornar com algumas cartas. Eu concordo. E quem usou... Oi? E quem usou o N também, se tiver comprado muito prêmio, ele se dá mal, por exemplo. Tá 3 frames a 3, N pra 3 pros dois. Então, tem que ter cuidado pra usar. O N tem que ter cuidado. Eu acho esse é o problema. Eu acho uma carta mais justa e mais equilibrada. Mas vamos ver o que eles fazem. Seria bacana se voltasse. Vamos pensar positivamente, né? Chegando agora em Eclipse Cósmico. E é a coleção do nosso querido ADP, né? Temos aí o Venusaur Snive, que é uma carta que tem uma habilidade que você consegue dar alvo no banco do seu oponente. Olá, meu nome é Thelma Antunes, eu sou médica pneumologista do Hospital Albert Einstein e eu quero discutir com vocês alguns pontos em relação ao coronavírus. Primeiro, como diferenciar uma influenza do coronavírus? Porra! Olha a língua. E parar de dar vontade de espirrar, puta que pariu. E espirrar nas cartas dele. Ai, coronavírus! Caraca, aí ficou coçando o nariz. Porra! Coronavirus! Homem, dá uma raiva quando isso acontece quando eu tô gravando. Porra! Corta aí, Marvin, pelo amor de Deus. Porra, vai gravar. Não. É alergia, cara. Esfria aqui um pouquinho. A alergia bate que é uma desgraça. Você dá alvo na carta e espirra nela. Entendi. Exatamente. Dá um alvo. É porque é de planta, aí veio o envenenamento. Por isso. Aguinha tomada. Temos Vileplume também, o Vileplume GX. Esse entra no baralho de Miltri, jogo legal. Cradley, que não viu muito jogo, não. Eu acho que não teve um baralho quando ele lançou, mas depois nunca mais vi jogando. Menina Charizard Bryxen, também é muito legal, a carta muito boa, jogou bem. Fionezinha que dá corda de fuga. Magneton, que busca os apoiadores. É o Magneton? Acho que é o Magneton, né? Que busca o apoiador. É Magneton. O Weezing, que você descarta as cartas. Esse é o Weezing do descarte? É o Weezing, né? Ele é o do dano. Esse é o do dano? Então eu confundi. O outro que é o do descarte. Porque o outro eu falei que era o da habilidade que colocava dano. Então esse é o do descarte. Esse aí. O outro que eu falei era o do descarte. Isso. Isso aí. O que eu disse? Então esse é o do descarte. E como é que é? Não, esse é o do dano. O que eu disse? Então esse é o do descarte. E como é que é? Não, esse é o do dano. Confundi, mas faz parte. Oricorio GX também joga muito. Mimikyu, que é o que tá jogando agora também, a gente comentou hoje no baralho de urso. O Blacephalon Psíquico agora também, muito legal a carta. Flygon GX, que chegou a brincar um pouquinho também, foi surpresa em alguns torneios, foi bem legal. Excadrill, que bate e descarta. Persia GX, que não toma dano de GX aliado. O Guzzlord, que causa 120 de dano e compra um prêmio a mais também, muito... Jogou legal esse Guzzlord aí, eu achei interessante quando ele brincou. ADP, não quero nem falar sobre. Naganadel Guzzlord, pior investimento da minha vida na Naganadel Guzzlord. Culpa do Gustavo Ada, fazer o quê? Culpa sua mesmo, Gustavo. Não sei se você vai ouvir o cast não, mas é culpa sua. Naquele Inter de São Paulo que você topou. Isso? Não, o Inter de São Paulo ele topou com baralho, eu vou, opa, esse baralho é top, gostei, vou jogar. Comprei e foi o pior investimento que eu fiz na minha vida. Megalopane Jigglypuff, muito maneira, essa carta eu acho muito bonita. As suas artes são lindas. E o nosso menino Silvally, saudade Silvally, que deck de VMAX com o nosso menino Rose, né? Nosso menino... Como é que é o nome dele? O Reginaldo Rossi. Rossi. O nosso Reginaldo Rossi, ele dava um draw ali, você zerava a mão com o Reginaldo Rossi e tinha um draw com o Silvally. Infelizmente não teremos mais esse draw. Eu vou sentir mais falta da Fione do Oricorio que o do ADP, porque o ADP se recusa a jogar comigo. Eu acho que também sentirei falta do Oricorio, porque no Blacephalon jogou, que foi uma desgraça. Nossa. O Oricorio, inclusive, uma vez eu fiz uma compra numa loja e eles me deram um Oricorio Full Art de brinde. Pô, foi instantaneamente pro deck. Maravilhoso. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Pra mim, o ADP pode queimar nas profundezas do inferno. Isso aí. Você não falou apenas tchau, não foi? Bom, de fato eu disse até logo, até mais ver, bom voyage, mais adeus, boa viagem, vai em paz, que a porta bata onde o sol não bate, e não volte mais aqui, e a sala vista baby, esse café desse céu.
Assim, como eu disse já, eu não acho que o problema era o ADP. Mentiroso! O problema não tava nele, mas ele caindo resolve parte do problema. A gente vai continuar tendo muito problema com o Zacian, que vai continuar sendo um baralho muito rápido, mas parte do problema vai ser resolvido porque ele não vai pegar prêmio a mais, né? Então, com a caída do ADP, a gente vai poder voltar a ter baralhos de um prêmio de volta. A troca de prêmios vai ficar um pouquinho mais justa. O formato vai mudar um pouquinho, né? Vamos ver o que vai dar. Sei não, Zacian Turbo não é tão forte assim não, hein? Não, forte ainda mas é menos forte. Então vou seguir aqui pros itens treinadores dessa coleção, os trainers, né, da coleção. Temos de Maré Caótica, Menino Clay, que chegou a brincar com ADP num certo período. Teve uma certa... Algumas pessoas apostaram muito no ADP Clay, mas... dropou. City Caitlyn, que joga até hoje, muito boa carta, cara. Eu gosto muito dessa City Caitlyn, é uma carta muito forte. Great Catcher, nossa querido Pegador Gigante. Guzma e Pandan, também muito forte a carta. O Amuleto da Ilha, que viu pouco jogo, acho que só tem um baralho hoje jogando, que é o baralho de Winscott, que tem o drop, o two drop, né, o que descarta as ferramentas. Temos a vara de pescar da Lana, também jogou legal quando foi lançada. Depois que veio a outra vara de pescar, já não tinha como mais utilizar ela, que é a outra melhor. A Pokéboneca da Lilian, Lulu e Vitória, muito forte também. Ennis Resolve, que tinha muito potencial, mas infelizmente não viu tanto jogo assim. Só no baralho de Axel, que eu falei pra vocês mais cedo, né? Chegou a jogar bem nesse. Talvez no outro baralho de... Qual é o Pokémon que tem? O outro tag team? Reshiram Zekrom? Isso, Reshiram Zekrom, mas também não deu certo não. Um amigo meu foi com esse baralho pro Inter de São Paulo e só tomou na cabeça. A primeira versão de ADP que eu vi ia com ele. Não deu muito certo também não. Descartar carta pra você energizar não parece ser uma boa ideia. Descartar direto do baralho, né? A loteria. É aleatório, pô. Oi? Muito aleatório. Você vai descartar muito mais recursos do que você vai precisar, do que encontrar as energias que você realmente precisa para causar o ataque. Temos aí o Professor Carvalho, que busca 3 Pokémon básicos, né? Que coloca em jogo, de tipos diferentes. Red e Blue, te dá asas. A Rosa, né, que carta forte, joga muito essa carta. Busca um Pokémon, um item e uma energia básica. Mano, é muito roubada essa carta. É óbvio que tem a condição do seu Pokémon ter sido nocauteado no último turno, mas é uma carta muito forte, cara. Uma das principais cartas aqui, junto com Lulu e Vitória, junto com as Tag Team. Eu acho que todas as Tag Team dessa coleção teve seu espaço. O Red Blue menos, mas todas elas tiveram seu espaço. Roxy, também muito boa. Tag Call, né, que é o apito de aliados. Will, que foi o que menos viu o jogo aqui dessa lista, eu acho. E a energia de compra, né, a Draw Energy, que é melhor ainda do que a próxima energia que a gente vai ter, que compra uma carta se você tomar um dano. Eu vou sentir falta desses apoiadores Tag Team, eles eram muito bons, especialmente porque eles eram buscáveis, né, facilmente buscáveis com um apito. E até o Red e Blue, eu acho que eles viram mais jogo antes da rotação anterior, né? Eu lembro até que no outro Inter que a gente teve, o Ivanov chegou a pegar, acho que top, com um baralho que usava Red Blue e Quagsire. Então ele trazia as energias do baralho com Red Blue, movia com Quagsire para atacar. Era bastante interessante a ideia, sabe? Mas depois disso não vi muita gente usando não. Mas os outros apoiadores Tag Team, nossa, são muito bons mesmo. Rose é uma carta muito forte, que ajudava muito, principalmente os baralhos de estágio 2, né? Então são cartas que vão fazer falta. E o Pokéboneco, que deu muita raiva em muita gente com aquele baralho de Florges, né? Não sei se vocês lembram. Claro que eu lembro. Derrotei um no Inter. Florges dava muita raiva. Inclusive, eu ganhei um League Challenge vencendo Florges, usando o Blacephalon GX Checkmate. Boa. Foi lindo. Eu gosto muito do design dessas cartas de Tag Team. Tem pouquíssimas cartas no Pokémon que você tem a opção de 2 efeitos. E elas são muito justas. O Guzma Halley, Maloilana, se descartar 2 cartas e não comprar carta, é muito justo um efeito. Você tem um efeito bom e você não compra cartas do deck. E você tem que planejar seus turnos direitinho pra usar. Syndicate também é um efeito muito bom e justo, né? Você volta um suporte e comprar 3 cartas. 3 cartas não é grande coisa. Você meio que perde um turno pra dar ela e mesmo assim ela é uma carta muito boa. Então só por esse quê de justiça que você tem nas cartas, porque elas são cartas boas, mas elas não são roubadas. Você vê que o design delas é muito bem feito. Eu gostaria que tivesse mais cartas assim no Pokémon. Com certeza.
A única que acho que viu menos jogo ainda que o Red Blue, que vai cair também, foi Misty Lorelei, né? Tá se despedindo aí. É dessa coleção? Ela nem apareceu, nem apareceu aí. Aqui na lista. Nem apareceu na lista, né? A Misty Lorelei, naquela... Eu lembro que tinha algumas versões daquele primeiro ADP com que o Del... pra usar o GX. O começo do ADP era sempre com que o Del, né? Que é o Del GX. Então, a pessoa geralmente dava o GX do ADP, e aí você ficava tranquilo pra baixar Pokémon no banco, porque o que o Del não podia dar o GX dele, que era muito forte, né? E eu cheguei a enfrentar mais de uma vez baralhos que levavam o Misty Lorelei pra finalizar a partida com o GX do Keldeo, entendeu? Já aconteceu. Mas era uma carta... o efeito era muito pesado, né? Viu muito pouco o jogo. Mas tá aí, né? Tá indo embora. Passando agora para Destinos Ocultos, querida Hidden Fates, de Pokémon. Bom, a imagem tem poucas cartas, então eu vou falar todas elas aqui, tanto Pokémon quanto Treinador. Então é o Weezing, que tem o efeito junto com o Jesse James, dessa coleção também, né? Que você descarta o Weezing. O Jesse James você descarta você força o seu oponente a descartar 2 cartas da mão, e depois você descarta 2 cartas da sua mão. Porém, se você descartar este Weezing, o seu oponente descarta mais carta da mão. Para cada Weezing, ele descarta mais uma carta. Então, como você podia descartar 2 da sua mão, se você descartasse 2 Weezing, era mais 2 cartas que o seu oponente tinha que descartar da mão. E também temos o Moltres, Aptius e Articuno, que eu acho que foi a primeira carta que apareceu com 3 Pokémon, eu acho. Se eu não Não foi porque já tinha um ADP antes. Mas muito interessante. Não. Já tinha. O ADP veio depois. O ADP veio depois. O ADP veio depois? Esse Hidden Fate saiu antes do Cosmic Eclipse? Saiu antes, um pouquinho antes. Ah, então eu falei certo, cara. Esse Moltres, Aptius e Articuno, ele foi a primeira carta com 3 Pokémon nela, e é uma carta muito bonita, principalmente aquela arte do Vitral, que é uma carta sensacional. E aí temos reprints... temos reprints de Análise do Bill, Brock's Gift, né? Esqueci a tradução do... Valentia do Brock. Temos a Hospitalidade da Erika, que é um reprint também, não apareceu nas outras listas, mas reprint. Giovanni, o Exílio de Giovanni que a gente citou, Tenente Surge e Jesse James, que eu acabei de citar. Daqui eu acho que a que eu mais gostava era a Erika, que tinha muito potencial de jogo, mas eu acho que o que mais vai sentir falta mesmo é Jesse James em deck de controle. Nossa, a Erika, quando foi lançada, veio o spoiler dela. Eu lembro que o pessoal ficou muito entusiasmado com a carta, que tinha muito potencial, isso e aquilo, e infelizmente não foi nada disso. Hoje em dia, se você vê alguém jogando uma Erika, você fica até surpreso, né? Porque ninguém usa, né? E já acho que dessas aí, a que mais vai fazer falta pros decks aí vai ser Jesse James pros decks de controle, né? O Hand Lock, a princípio, não vai existir, por enquanto, né? Logo sai alguma outra coisa. Mais uma vez o silêncio paira em nosso meio. Pode passar aí. Então vou dar sequência aqui para as promos, pra gente finalizar essa parte. Temos as promos de Sol e Lua. E aí temos Flareon, Vaporeon, Jolteon e Eevee. O Eevee GX com a habilidade que você ligava uma energia dele de algum tipo e ele evoluía direto para aquele Pokémon. Bem parecido com o Eevee básico que a gente tinha, mais GX. Não é? Não, confundi? Não. Perdão. Ele, quando ele evolui, ele cura o dano nele, não é? Errou! É isso? Mas ele tem uma habilidade que você pode... Deixa eu lembrar aqui a carta pra ler, porque... Não, tô lendo aqui. Você pode usar a habilidade, evoluir um Evolution da mão e aí cura o dano dele. Uma vez durante sua vez de jogar, de atacar, se você tiver um Pokémon na sua mão que evolua do Eevee, você pode colocar aquela carta sobre este Pokémon pra evoluí-lo. Cure todo o dano deste Pokémon, você não pode usar essa habilidade durante a sua primeira vez de jogar. Então ele evolui direto se você tiver a carta na sua mão. Isso. Mas você tem que ficar um turno lá paradinho sem fazer nada. É pra você curar o dano. Se tomar uma porradinha, você evoluiu, cura o dano. Exatamente. E aí, continuando, temos Greninja GX de Detetive Pikachu, Charizard GX da Latinha, Trevenant Dusknoir, também muito boa carta, Festival, né, dos Campeões, Champions Festival, Sandslash GX, que não apareceu jamais, e Apon, que chegou a jogar em alguns deckzinhos de controle, que fazia com que o seu oponente ficasse com muitas cartas na mão, e aí ele descartava até ficar com 5 na mão. Daqui eu acho que o que mais vai sentir falta mesmo é Greninja
e o Charizard GX e o Trevenant, são as 3. Porque o Charizard GX joga até hoje em baralho de Mewtwo e Weatherbox, principalmente. E o Greninja também joga. Esse Charizard é o que dá 300 no GX? É o de 300. 4 energias 300. Ah, tá. Eu lembrava dele com outra arte. É esse mesmo. A outra arte... Ah, a outra arte é da coleção. Isso. É que esse é o Pô, promo. mas essa arte tá diferente, pô. Que arte é essa? Esse é o promo. Ah, tá. Esse aí eu... Esse aí eu tenho, pô. Esse aí eu só tenho promo, na verdade. Eu nem lembro qual é a arte da coleção. Desses aí, o que eu mais gosto mesmo, do design da carta, e por ser um dos meus Pokémon favoritos, é o Jolteon. Ele jogou um pouco na época dos Zapdos, mas, no geral, eu gosto muito do design da carta dele, porque é um ataque de 2 energias, você bate ok, você bate fraco, tinha Eletropoder, você tem um GX bom de deixar imune. Eu gostava muito, mas muito dessa carta, e eu gosto de cartas assim, com esse tipo de design, ataques fracos, tem efeitos bons, é uma coisa que me agrada. Eu gostava bastante desse Jolteon aí. Eu lembro que ele jogava porque tinha alguém que não tomava dano de básico, não tinha alguma coisa assim? Aí o pessoal passou a usar ele no Picrom, não era? Era Rupa. Rupa, isso. Errou! Era Rupa? Não, pera. Era não. Rupa. Eu não lembro mais. Tinha alguma carta mesmo. Vale Plume, eu acho. Era Vale Plume? É, o Valplume. Não podia básico, não podia bater. Aí o pessoal passou a fazer o Jolteon pra poder jogar contra isso aí. E ele tinha, custo 0 de recuo, batia 110 e tinha Eletropoder, podia ficar imune. Poxa, ele era uma carta sensacional. Era bom na Mirror também, porque na Mirror você precisava ficar gastando muito Eletropoder pra matar os Zapdos. E o Jolteon faz a mesma função com menos recursos. Sim. Ele era muito bom na Mirror. Mas eu vou falar pra você, de todos eles, um amigo meu, eu tenho um amigo aqui que ele só joga com cartas de água, né? Eu até brinco que ele é, na verdade, o Water Pokémon Master da Pokébit, porque ele só joga de cartas de água, né? Um abraço, Clink. E ele empolgou demais com esse Vaporeon aí. Mas a carta que eu mais gostei das Evolutions, eu fiquei muito animado quando ela saiu, tinha sido o Flareon GX. Nossa, eu tava muito afim que essa carta jogasse, cheguei a testar baralho com ela e, não rolou não. Mesmo depois que saiu a soldadora, tinha coisa muito melhor de fogo pra você fazer do que um bicho que você precisava evoluir pra bater 190, descartar 2 energias. Não adianta. O Rexazard era muito, muito melhor. É que nem a discussão que a gente tava tendo da outra vez lá sobre os Pokémon V. Por 3 energias, o Zacian é muito mais competente. O Charizard é por 4 energias, mas é muito mais competente do que o Flareon. E aí ele, infelizmente, não viu o jogo. Mas o desenho da carta era sensacional. Eu achava ela linda, mas não viu o jogo, não. Lindona mesmo. Então é isso, pessoal. Finalizamos aqui. Acho que conseguimos falar das principais cartas que vamos sentir falta com a rotação que acontece no dia 10 de setembro. E eu gostaria que vocês comentassem nas nossas redes sociais do Dragon News Podcast as cartas que vocês mais vão sentir falta, porque a gente vai ter que remodular muita coisa, né? Remodelar muita coisa dos nossos baralhos. E a minha alergia já tá me atacando, que já tá atacando até a dicção. Enfim, vamos agora pro nosso run da semana. Alcim, manda brava. Então, na semana passada eu deixei como ruling da semana uma questão bastante interessante envolvendo 2 cartas que têm aparecido bastante no nosso meta. Uma delas era o Frosmoth de espada e escudo, que tem a habilidade Dança de Gelo, que me permite ligar quantas vezes eu quiser durante o meu turno energias de água da minha mão a um dos meus Pokémon de água no meu banco. A minha pergunta era, a minha energia Aurora, ela pode ser uma energia de água. E a habilidade do Frosmoth, ela não exige que a energia que eu ligue seja uma energia básica. E aí fica a questão, posso eu ligar uma energia Aurora utilizando a habilidade do Frosmoth? E aí? Alguém tem alguma ideia? Não sei nem opinar. Não, então... O GH, o nosso podcaster silencioso. Dominei a habilidade de ficar tão incrivelmente imóvel que me torno invisível aos olhos. GH caiu, pô? Não, tô aqui. Falei de novo. Não, então, a energia Aurora, ela não pode ser acelerada pela habilidade do Frosmoth apenas porque, enquanto a energia Aurora está na nossa mão, ela não conta como tipo. Ela
ela assume um tipo específico apenas quando ela está ligada a um Pokémon. Isso a gente consegue ver a partir da leitura do texto da carta. Ela é bem simples. Quando você ligar esta carta a um dos seus Pokémon, você só pode ligar esta carta a um dos seus Pokémon se descartar outra carta da sua mão. Enquanto esta carta estiver ligada a um dos seus Pokémon, ela provê todos os tipos de energia, mas provê apenas um tipo por vez. Então, como na sua mão ela não é uma energia de água, você não pode acelerá-la com a habilidade Dança do Gelo do Frosmoth. Show de bola! Para a semana que vem, o ruling da semana tem a ver com uma situação que aconteceu recentemente e tem gerado alguma discussão nos grupos de Pokémon por aí. Eu até preciso confirmar só quem foi. Foi o Azul, GH? Foi com o Azul numa stream dele. Isso, foi com o Azul, campeão aí da Players Cup 3. Ele tinha o Mewtwo e Mew GX em campo, que é Pokémon psíquico. O adversário também tinha... Aliás, desculpa. Ele tinha um Jirachi GX em campo. E o Jirachi, ele tem a habilidade Zona Psíquica. Essa habilidade, ela diz que quando ele está em campo, você não aplica a fraqueza psíquica aos Pokémon em jogo. Todos eles. Então, se o Pokémon tem fraqueza ao tipo psíquico, você não aplica essa fraqueza, porque o Jirachi está em campo. O oponente tinha um Mewtwo e Mew GX em campo com um Capuz Furtivo. Aquela carta que a gente conversou agora há pouco, que vai cair e que impede efeito de habilidade nesse Pokémon. E esse Pokémon recebeu um golpe de um Pokémon psíquico. E a fraqueza foi aplicada. Isso gerou muita discussão. Pode aplicar? Foi um bug do online? Porque tempos atrás a gente discutiu dizendo que efeitos que modificam fraqueza ou que ignoram fraqueza não podem ser modificados depois. E aí? Esse efeito que aconteceu, está correto? Está errado? Essa interação aconteceu da maneira correta pelo online? Esse Mewtwo podia ter tomado dano dobrado? A resposta na semana que vem. E é isso aí, pessoal. Lembrando que quem responder o nosso Rolling da semana e responder certo, o primeiro que responder corretamente, vai ganhar um booster do Pokémon TCG Online da coleção mais atual, que é Estilos de Batalha atualmente, né? Então, responda, participe, vamos interagir, que vai ser muito legal. E eu começo a me despedir por aqui. Muito obrigado a vocês que acompanharam o nosso cast de hoje. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Eu sou o Alan Cruz, vulgo Catuplay. Você me encontra nas redes sociais do canal Catuplay. É só procurar Catuplay em todas as redes sociais que você vai encontrar. Estou de terça a sexta-feira na Twitch e de segunda a sexta no YouTube. E é isso, até o próximo Dragon News Podcast. Tamo junto, rapaziada. Eu me despeço por aqui. Fui! Falou, pessoal, siga o Dragon News Podcast no Instagram, no Twitter, @DragonNews_pod. Você pode me seguir também, @João Alcim, nessas mesmas redes sociais. A gente tem a nossa página lá no Facebook. E eu me despeço essa semana, até semana que vem. É isso aí, galera, me adiciona lá no Facebook se vocês quiserem, Gabriel Monteiro. Me siga lá no Twitter, GH_PTCG, se quiserem acompanhar minha saga em alguns torneios. É isso então, falou, até semana que vem. Coronavirus!